Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Noites Brancas, uma história sentimental do Diário de um Sonhador, do escritor Fyodor Dostoiévski. Primeira noite. Era uma noite maravilhosa, uma noite que só é possível quando somos jovens, caro leitor. O céu estava tão estrelado, tão brilhante que, olhando para ele, não se podia deixar de se perguntar se pessoas mal-humoradas e caprichosas poderiam viver sob um céu assim. Essa também é uma pergunta de juventude, caro leitor, muito jovem, mas que o Senhor a coloque com mais frequência em seu coração. Falando de pessoas caprichosas e mal-humoradas, não posso deixar de me lembrar da minha condição moral durante toda aquela noite. Desde cedo, fui oprimido por um estranho desânimo. De repente, pareceu-me que eu estava sozinho, que todos estavam me abandonando e se afastando de mim. É claro que qualquer um tem o direito de perguntar quem era todos. Pois, embora eu tivesse vivido quase 8 anos em Petersburgo, mal conhecia alguém. Mas para que eu queria conhecidos? Eu conhecia toda Petersburgo como ela era. Foi por isso que senti como se todos estivessem me abandonando quando toda Petersburgo fez as malas e foi para sua casa de veraneio. Tive medo de ficar sozinho e, durante 3 dias inteiros, vaguei pela cidade em profundo desânimo, sem saber o que fazer. Quer caminhasse pela Nevsky, fosse aos jardins ou passeasse pela margem, não havia um rosto sequer daqueles que eu costumava encontrar na mesma hora e no mesmo lugar o ano todo. Eles, é claro, não me conhecem, mas eu os conheço. Conheço-os intimamente, quase os estudei, e fico encantado quando estão alegres e abatidos quando estão sob uma nuvem. Quase fiz amizade com o velho que encontro todos os dias, abençoados, à mesma hora, em Fontanka. Um semblante tão grave e pensativo. Ele está sempre sussurrando para si mesmo e brandindo o braço esquerdo, enquanto na mão direita segura uma longa bengala nodosa com cabo de ouro. Ele até me nota e demonstra um caloroso interesse por mim. Se por acaso não estou em determinado momento no mesmo lugar em Fontanka, tenho certeza de que ele se sente decepcionado. É assim que quase nos curvamos, principalmente quando estamos de bom humor. Outro dia, quando não nos víamos há 2 dias e nos encontramos no terceiro, estávamos tocando nossos chapéus, mas, percebendo a tempo, baixamos as mãos e nos cruzamos com um olhar de interesse. Eu também conheço as casas enquanto caminho. Elas parecem correr pelas ruas para me olhar de todas as janelas e quase dizer: Bom dia, como vai? Estou muito bem, graças a Deus, e terei um novo andar em maio. Ou como vai? Vou ser redecorada amanhã? Ou quase me incendiaram e levei um susto? E assim por diante. Tenho as minhas favoritas entre elas. São algumas amigas queridas. Uma delas pretende ser tratada pelo arquiteto neste verão. Irei todos os dias de propósito para garantir que a operação não seja um fracasso. Deus me livre. Mas nunca esquecerei um incidente com uma casinha muito bonita, de cor rosa claro. Era uma casinha de tijolos tão charmosa. Olhava para mim com tanta hospitalidade e para seus vizinhos desajeitados com tanto orgulho, que meu coração se alegrava sempre que eu passava por ela. De repente, na semana passada, eu caminhava pela rua e, quando olhei para minha amiga, ouvi um lamento. Estão me pintando de amarelo, os vilões, os bárbaros. Não pouparam nada, nem colunas, nem cornijas, e meu pobre amiguinho estava amarelo como um canário. Quase me deixou bilioso. Que até hoje não tive coragem de visitar meu pobre amigo desfigurado, pintado com a cor do Império Celeste. Então, agora você entende, leitor, em que sentido eu conheço toda Petersburgo. Já mencionei que fiquei preocupado por 3 dias inteiros antes de adivinhar a causa do meu mal-estar, e me senti desconfortável na rua. Este tinha ido embora.
Aquele tinha ido embora, e o que tinha acontecido com o outro? Em casa também não me sentia eu mesmo. Por 2 noites, fiquei quebrando a cabeça para pensar no que havia de errado no meu canto. Por que me sentia tão desconfortável ali? E perplexo, examinei minhas paredes verdes e sujas, meu teto coberto por uma teia de aranha, cujo crescimento Matrona tanto encorajou. Examinei todos os meus móveis, examinei cada cadeira, me perguntando se o problema estava ali, pois se uma cadeira não estiver na mesma posição que estava no dia anterior, eu não sou eu mesmo. Olhei para a janela, mas foi tudo em vão. Eu não estava nem um pouco melhor por isso. Até pensei em chamar Matrona e estava dando a ela algumas advertências paternais em relação à teia de aranha e à vadiagem em geral, mas ela simplesmente me encarou com espanto e foi embora sem dizer uma palavra, de modo que a teia de aranha estava confortavelmente pendurada em seu lugar até hoje. Só esta manhã finalmente percebi o que estava errado. Ah, ora, estão me enganando e indo para suas casas de veraneio. Perdoem a trivialidade da expressão, mas não estou com disposição para palavras rebuscadas, pois tudo o que havia em Petersburgo tinha ido embora ou estava indo para as férias, pois todo cavalheiro respeitável de aparência digna que pegasse um táxi se transformava imediatamente aos meus olhos em um respeitável chefe de família que, após o término de suas tarefas diárias, se dirigia ao seio de sua família para a casa de veraneio, pois todos os transeuntes tinham agora um ar bastante peculiar que parecia dizer a todos que encontravam: estamos aqui apenas por um momento, senhores. Em mais 2 horas iremos para a casa de veraneio. Se uma janela se abrisse depois que dedos delicados, brancos como a neve, batessem na vidraça, e a cabeça de uma bela moça fosse projetada para fora, chamando um vendedor ambulante com vasos de flores, imediatamente imaginei que aquelas flores estavam sendo compradas não apenas para desfrutar das flores e da primavera em alojamentos abafados da cidade, mas porque todos logo se mudariam para o campo e poderiam levar as flores consigo. Além disso, progredi tanto em meu novo e peculiar tipo de investigação que conseguia distinguir corretamente, pelo simples ar de cada um, em qual a casa de veraneio ele estava morando. Os habitantes das ilhas Kameny e Aptekarsky, ou da estrada Peterhof, eram marcados pela elegância estudada de seus modos, os elegantes trajes de verão e as belas carruagens em que se dirigiam para a cidade. Os visitantes de Pargolovo e de lugares mais distantes impressionavam à primeira vista por seu ar razoável e digno. O viajante da ilha Krestovsky podia ser reconhecido por sua expressão de alegria irreprimível. Se por acaso encontrasse uma longa procissão de carroceiros caminhando preguiçosamente com as rédeas nas mãos ao lado de carroças carregadas com montanhas regulares de móveis, mesas, cadeiras, puffs, sofás e utensílios domésticos de todos os tipos, frequentemente com uma cozinheira decrépita, sentada no topo de tudo, guardando a propriedade de seu mestre como se fosse a menina dos seus olhos, ou se eu visse barcos carregados de utensílios domésticos rastejando ao longo do Neva ou Fontanka até o Rio Negro ou as ilhas, as carroças e os barcos se multiplicavam 10 vezes, 100 vezes mais aos meus olhos. Eu imaginava que tudo estava em movimento, e em movimento, tudo ia em caravanas regulares para as casas de veraneio. Parecia que Petersburgo ameaçava se tornar um deserto, de modo que finalmente me senti envergonhado, mortificado e triste por não ter para onde ir nas férias e nenhum motivo para ir embora. Eu estava pronto para ir embora com qualquer carroça, para ir embora com qualquer cavalheiro de aparência respeitável que pegasse um táxi, mas ninguém, absolutamente ninguém me convidou. Parecia que tinham me esquecido, como se eu fosse realmente um estranho para eles. Eu fazia longas caminhadas, conseguindo, como sempre, esquecer completamente onde estava, quando, de repente, me vi diante dos portões da cidade.
Instantaneamente me senti leve. Atravessei a barreira e caminhei entre campos cultivados e prados, inconsciente do cansaço e sentindo apenas por todo o corpo como se um fardo estivesse saindo da minha alma. Todos os transeuntes me lançavam olhares tão amigáveis que pareciam quase me cumprimentar. Todos pareciam tão satisfeitos com alguma coisa. Todos fumavam charutos, todos eles, e me senti satisfeito como nunca antes. Era como se de repente me encontrasse na Itália. Tão forte era o efeito da natureza sobre um citadino meio doente como eu, quase sufocado entre os muros da cidade. Há algo inexprimivelmente tocante na natureza ao redor de Petersburgo, quando, com a aproximação da primavera, ela manifesta toda a sua força, todos os poderes que lhe foram concedidos pelo céu, quando se transforma em folhas, se enfeita e se cobre de flores. De alguma forma, não posso deixar de me lembrar de uma garota frágil e tuberculosa para quem às vezes olhamos com compaixão, às vezes com amor simpático, que às vezes simplesmente não notamos, embora de repente, em um instante, ela se torne, como que por acaso, inexplicavelmente adorável e requentada. E, impressionado e intoxicado, não podemos deixar de nos perguntar que poder fez aqueles olhos tristes e pensativos brilharem com tanto fogo? O que chamou o sangue para aquelas faces pálidas? O que banhou de paixão aquelas feições suaves? O que fez aquele peito arfar? O que tão repentinamente chamou força, vida e beleza ao rosto da pobre garota, fazendo-o brilhar com um tal sorriso, acender com um riso tão brilhante e cintilante? Você olha ao redor, procura por alguém, conjectura, mas o momento passa. E no dia seguinte você encontra, talvez, o mesmo olhar pensativo e preocupado de antes, o mesmo rosto pálido, os mesmos movimentos mansos e tímidos, e até mesmo sinais de remorso, traços de uma angústia mortal e arrependimento pela distração passageira. E você lamenta que a beleza momentânea tenha desaparecido tão cedo para nunca mais voltar, que ela brilhou sobre você tão traiçoeiramente, tão em vão, lamenta porque você nem teve tempo de amá-la. E, no entanto, minha noite foi melhor que meu dia. Foi assim que aconteceu. Voltei para a cidade muito tarde, e já eram 10 horas quando eu me dirigia para o meu alojamento. Meu caminho seguia pela margem do canal, onde àquela hora nunca se encontra viva alma. É verdade que moro em uma parte muito remota da cidade. Caminhei cantando, pois quando estou feliz, estou sempre cantarolando para mim mesmo, como todo homem feliz que não tem amigo ou conhecido com quem compartilhar sua alegria. De repente, tive uma aventura das mais inesperadas. Encostada na grade do canal, uma mulher estava com os cotovelos apoiados na grade, aparentemente observando com grande atenção a água lamacenta do canal. Usava um charmoso chapéu amarelo e um manto preto pequeno e vistoso. É uma menina, e tenho certeza de que é morena, pensei. Ela não pareceu ouvir meus passos e nem se mexeu quando passei por ela com a respiração suspensa e o coração disparado. Estranho, pensei. Ela deve estar profundamente absorta em alguma coisa, e de repente parei como se estivesse petrificado. Ouvi um soluço abafado. Sim, eu não estava enganado. A moça chorava. E um minuto depois, ouvi soluço após soluço. Céus! Meu coração afundou. E por mais tímido que eu fosse com as mulheres, aquele era um momento e tanto. Virei-me, dei um passo em sua direção e certamente teria pronunciado a palavra senhora, se não soubesse que essa exclamação já foi pronunciada 1000 vezes em todos os romances da sociedade russa. Foi apenas a reflexão que me fez parar. Mas enquanto eu procurava uma palavra, a moça voltou a si, olhou em volta, sobressaltou-se, baixou os olhos e passou por mim pelo barranco. Eu a segui imediatamente, mas ela, adivinhando isso, deixou o barranco, atravessou a rua e caminhou pela calçada. Não ousei atravessar a rua atrás dela.
Meu coração palpitava como um pássaro capturado. De repente, uma oportunidade veio em meu auxílio. Do mesmo lado da calçada, surgiu de repente, não muito longe da moça, um cavalheiro em traje de gala, de idade refinada, embora de porte nada refinado. Ele cambaleava e encostava-se cautelosamente à parede. A moça correu reta como uma flecha, com a pressa tímida que se vê em todas as moças que não querem que ninguém se ofereça para acompanhá-las até em casa à noite. E sem dúvida, o cavalheiro cambaleante não a teria perseguido se a minha boa sorte não o tivesse incitado. De repente, sem dizer uma palavra a ninguém, o cavalheiro partiu e correu a toda velocidade em busca da minha desconhecida dama. Ela corria como o vento, mas o cavalheiro cambaleante a alcançava e a alcançou. A moça soltou um grito agudo e, graças à minha sorte, pela excelente bengala nudosa, que por acaso estava na minha mão direita naquela ocasião, num piscar de olhos, eu estava do outro lado da rua. Num piscar de olhos, o cavalheiro intrusivo havia assumido a posição, compreendido o argumento irresistível, recuado sem dizer uma palavra, e somente quando estávamos muito longe, protestou contra minha ação e linguagem bastante vigorosa. Mas suas palavras mal nos alcançaram. Me dá o teu braço, eu disse à garota, e ele não ousará nos incomodar mais. Ela segurou meu braço, sem dizer uma palavra, ainda tremendo de excitação e terror. O cavalheiro intrometido, como eu o abençoei naquele momento, lancei um olhar furtivo para ela. Ela era muito charmosa e sombria. Eu tinha acertado. Em seus cílios negros ainda brilhava uma lágrima, do terror recente ou da tristeza passada, não sei. Mas já havia um brilho de sorriso em seus lábios. Ela também me lançou um olhar furtivo, corou levemente e olhou para baixo. Veja bem, por que você me expulsou? Se eu estivesse aqui, nada teria acontecido. Mas eu não te conhecia. Pensei que você também. Por quê? Você me conhece agora? Um pouco. Aqui, por exemplo. Por que você está tremendo? Ah, você acertou de primeira, respondi. Encantado por minha garota ter inteligência. Isso nunca fica fora de lugar em companhia da beleza. Sim, à primeira vista você adivinhou o tipo de homem com quem vai lidar. Exatamente. Eu sou tímido com mulheres. Eu sou agitado. Não nego. Tanto quanto você estava há um minuto, quando aquele cavalheiro a alarmou. Estou um pouco alarmado agora. É como um sonho. E nunca imaginei, nem dormindo, que algum dia conversaria com qualquer mulher. O quê? Sério? Sim. Se meu braço treme, é porque nunca foi segurado por uma mãozinha bonita como a sua. Sou completamente estranho às mulheres, isto é, nunca me acostumei com elas. Veja, estou sozinho. Nem sei como falar com elas. Ora, não sei se não lhe disse alguma bobagem. Diga-me francamente. Garanto-lhe de antemão que não me ofendo facilmente. Não, nada, nada. Muito pelo contrário. E se você insiste que eu fale francamente, eu lhe direi que as mulheres gostam dessa timidez. E se você quiser saber mais, eu também gosto. E não vou mandá-la embora até chegar em casa. Você me fará, eu disse sem fôlego de alegria, perder minha timidez e então dar adeus a todas as minhas chances. Chances? Que chances? De quê? Isso não é nada bom. Não, peço desculpas. Desculpe-me, foi um deslize. Mas como você pode esperar que alguém em tal momento não tenha desejo? Para ser gostado? Hein? Bem, sim, mas, pelo amor de Deus, seja gentil. Pense no que eu sou. Aqui tenho 26 anos e nunca vi ninguém. Como posso falar bem, com tato e direto ao ponto, parecerá melhor para você quando eu tiver lhe contado tudo abertamente. Não sei ficar em silêncio quando meu coração fala. Bem, não importa. Acredite, nenhuma mulher, nunca, nunca, nenhum conhecido de qualquer tipo. E eu não faço nada além de sonhar todos os dias que finalmente encontrarei alguém. Ah, se você soubesse quantas vezes eu me apaixonei dessa maneira.
Como? Com quem? Ora, com ninguém. Com um ideal, com aquela com quem sonho durante o sono. Invento romances regulares nos meus sonhos. Ah, você não me conhece. É verdade, claro, conheci duas ou três mulheres, mas que tipo de mulheres eram elas? Eram todas donas de casa que. Mas vou fazer você rir se disser que várias vezes pensei em falar, simplesmente falar com alguma dama aristocrática na rua, quando ela está sozinha, nem preciso dizer. Falando com ela, é claro, timidamente, respeitosamente, apaixonadamente, dizendo a ela que estou perecendo na solidão, implorando para que ela não me mande embora, dizendo que não tenho chance de conhecer nenhuma mulher, incutindo nela que é um dever positivo para uma mulher não repelir uma prece tão tímida de um homem tão infeliz como eu, que, na verdade, tudo o que peço é que ela diga duas ou três palavras fraternais com simpatia, que não me cause repulsa à primeira vista, que me confie, e ouça o que eu digo. Deveria rir de mim, se quisesse me encorajar, dizer duas palavras para mim, apenas duas palavras, mesmo que nunca mais nos encontremos depois disso. Mas você está rindo, no entanto, é por isso que estou lhe dizendo. Não se irrite. Estou apenas rindo de você ser seu próprio inimigo. E se tivesse tentado, teria conseguido, talvez, mesmo que fosse na rua. Quanto mais simples, melhor. Nenhuma mulher de bom coração, a menos que fosse estúpida ou, ainda mais, irritada com alguma coisa no momento, conseguiria mandá-lo embora sem essas duas palavras que você pede tão timidamente. Mas o que estou dizendo? É claro que ela o tomaria por um louco. Eu estava julgando por mim mesma, sei muito sobre a vida dos outros. Oh, obrigada! Gritei. Você não sabe o que fez por mim agora. Estou feliz, estou feliz. Mas diga-me como você descobriu que eu era o tipo de mulher com quem, bem, que você considera digna de atenção e amizade? Na verdade, não uma senhoria, como você disse. O que fez você decidir vir até mim? O que me fez fazer isso? Mas você estava sozinha. Aquele cavalheiro era muito insolente e era noite. Você deve admitir que era um dever. Não, não, não. Quero dizer, antes, do outro lado. Você sabe que queria vir até mim? Do outro lado? Sério que não sei como responder. Tenho medo de. Sabe que fui feliz hoje? Caminhei cantando, fui para o campo. Nunca tive momento tão feliz. Você talvez tenha sido minha fantasia. Perdoe-me por me referir a isso. Imaginei que você estivesse chorando e eu não suportava ouvir. Doeu meu coração. Ah, meu Deus. Certamente eu poderia estar preocupado com você. Certamente não havia mal algum em sentir compaixão fraternal por você. Peço desculpas, eu disse compaixão. Bem, em suma, certamente você não se ofenderia com meu impulso involuntário de ir até você. Pare, chega, não fale mais nisso, disse a moça, olhando para baixo e apertando minha mão. A culpa é minha por ter falado sobre isso, mas fico feliz por não ter me enganado com você. Mas aqui estou eu em casa. Preciso descer esta curva. São 2 passos daqui. Adeus. Obrigada. Certamente, certamente você não quer dizer que nunca mais nos veremos. Certamente este não será o fim. Veja bem, disse a garota, rindo. No começo você só queria 2 palavras, e agora, no entanto, não direi nada. Talvez nos encontremos. Virei aqui amanhã, eu disse. Ah, me desculpe, já estou fazendo exigências. Sim, você não é muito paciente. Você está quase insistindo? Escute, escute. Ah, interrompi. Perdoe-me se lhe digo mais alguma coisa. Digo-lhe uma coisa. Não posso deixar de vir aqui amanhã. Sou um sonhador. Tenho tão pouca vida real que considero momentos como estes tão raros que não consigo deixar de revivê-los em meus sonhos. Sonharei com você a noite toda, uma semana inteira, um ano inteiro. Certamente virei aqui amanhã, exatamente aqui, neste lugar, exatamente nesta mesma hora.
e ficarei feliz em lembrar de hoje. Este lugar já me é querido. Já conheci 2 ou 3 lugares assim em Petersburgo. Certamente derramei lágrimas por lembranças, como você. Quem sabe, talvez você estivesse chorando há 10 minutos por alguma lembrança. Mas desculpe-me, esqueci-me de mim mesmo novamente. Talvez você já tenha sido particularmente feliz aqui. Muito bem, disse a moça. Talvez eu venha aqui amanhã também, às 10 horas. Vejo que não posso proibi-lo. O fato é que preciso estar aqui. Não pense que estou marcando um encontro com você. Já lhe disse de antemão que preciso estar aqui por minha conta. Mas, bem, digo-lhe sem rodeios. Não me importo se você vier. Para começar, algo desagradável pode acontecer como aconteceu hoje, mas não se preocupe com isso. Em suma, eu gostaria apenas de vê-lo para dizer-lhe 2 palavras. Só que, veja bem, não pense o pior de mim agora. Não pense que marco encontros tão levianamente. Eu não os marcaria exceto por isso, mas que este seja o meu segredo, apenas um acordo prévio. Um pacto. Fale, me diga. Me conte tudo de antemão. Eu concordo com qualquer coisa. Estou pronto para qualquer coisa. Gritei encantado. Respondo por mim mesmo. Serei obediente, respeitoso. Você me conhece. É só porque eu te conheço que te peço para vir amanhã, disse a moça rindo. Eu te conheço perfeitamente. Mas lembre-se de que você virá com a condição, em primeiro lugar, só seja bonzinho, faça o que eu peço. Veja, estou falando francamente. De não se apaixonar por mim. Isso é impossível, eu te asseguro. Estou pronta para a amizade, aqui está minha mão. Mas você não deve se apaixonar por mim, eu imploro. Eu juro, gritei, agarrando a mão dela. Silêncio, não xingue. Eu sei que você está prestes a explodir como pólvora. Não pense mal de mim por dizer isso. Se você soubesse, eu também não tenho ninguém a quem possa dizer uma palavra, a quem possa pedir conselhos. É claro que não se procura um conselheiro na rua, mas você é uma exceção. Eu o conheço como se fôssemos amigos há 20 anos. Você não vai me enganar, vai? Você verá. A única coisa é que não sei como vou sobreviver nas próximas 24 horas. Durma profundamente. Boa noite. E lembre-se de que eu já confiei em você, mas você exclamou tão gentilmente há pouco. Certamente não se pode ser responsabilizado por todos os sentimentos, mesmo pela simpatia fraternal. Sabia que, dito com tanta delicadeza, a ideia de que eu poderia confiar em você me ocorreu imediatamente? Pelo amor de Deus, faça isso. Mas sobre o quê? O que é isso? Espere até amanhã. Enquanto isso, deixe isso em segredo. Tanto melhor para você. Dará um leve toque de romance. Talvez eu lhe conte amanhã, talvez não. Conversarei um pouco mais com você antes. Assim nos conheceremos melhor. Ah, sim, amanhã eu te conto tudo sobre mim. Mas o que aconteceu? É como se um milagre tivesse acontecido comigo. Meu Deus, onde estou? Vamos, diga-me. Você não está feliz por não ter ficado brava e não ter me expulsado logo de cara, como qualquer mulher teria feito? Em 2 minutos, você me fez feliz para sempre. Sim, feliz, quem sabe. Talvez você tenha me reconciliado comigo mesmo, dissipado minhas dúvidas. Talvez esses momentos me sobrevenham. Mas amanhã eu te conto tudo. Você saberá de tudo. Muito bem, eu concordo com você. Você começará acordado. Adeus, até amanhã. Até amanhã. E então, nos despedimos. Andei a noite toda. Não conseguia me decidir a voltar para casa. Eu estava feliz, muito feliz. Ah, amanhã. Segunda noite. Bem, então você sobreviveu, ela disse, apertando-me as 2 mãos. Estou aqui há 2 horas. Você não sabe o estado em que fiquei o dia todo. Eu sei. Mas vamos aos negócios. Sabe por que vim? Não para falar bobagens, como fiz ontem. Vou lhe dizer uma coisa. Precisamos nos comportar com mais sensatez no futuro. Pensei muito nisso ontem à noite.
De que maneira? Em que devemos ser mais sensatos? Estou pronto para fazer a minha parte. Mas, na verdade, nada mais sensato aconteceu na minha vida do que isso, agora. Sério? Em primeiro lugar, peço que não apertem as minhas mãos tanto. Em segundo lugar, devo lhe dizer que passei muito tempo pensando em você e me sentindo em dúvida hoje. E como terminou? Como terminou? O resultado é que precisamos começar tudo de novo, porque a conclusão a que cheguei hoje foi que não o conheço de jeito nenhum, que me comportei como um bebê ontem à noite, como uma menininha, e, claro, a verdade é que a culpa é do meu coração mole. Isto é, eu me autoelogiei, como sempre se faz no final quando se analisa a própria conduta. E, portanto, para corrigir meu erro, decidi descobrir tudo sobre você minuciosamente. Mas, como não tenho ninguém de quem possa obter informações, você precisa me contar tudo detalhadamente. Bem, que tipo de homem você é? Vamos, apresse-se. Comece, conte-me toda a sua história. Minha história? Gritei alarmado. Minha história? Mas quem lhe disse que eu tenho uma história? Eu não tenho história. Ora, então como você viveu se não tem história? Ela interrompeu, rindo. Absolutamente sem história. Vivi, como dizem, isolado, ou seja, completamente sozinho. Sozinho? Completamente sozinho. Você sabe o que significa estar sozinho? Mas como assim sozinho? Quer dizer que você nunca viu ninguém? Ah, não, eu vejo pessoas, é claro, mas ainda estou só. Por que você nunca fala com ninguém? A rigor, sem ninguém. Quem é você então? Explique-se. Fique. Eu acho. Provavelmente, como eu, você tem uma avó. Ela é cega e nunca me deixa ir a lugar nenhum. Então quase esqueci como falar. E quando preguei umas peças há 2 anos, e ela viu que não tinha como me segurar, ela me chamou e prendeu meu vestido no dela. E desde então ficamos sentadas assim por dias a fio. Ela tricota uma meia, embora seja cega. E eu sento ao lado dela, costuro ou leio em voz alta para ela. É um hábito tão estranho que já faz 2 anos que estou presa a ela. Meu Deus, que miséria! Mas não, eu não tenho uma avó assim. Bem, se não, por que você fica em casa? Escute, você quer saber que tipo de homem eu sou? Sim, sim, no sentido estrito da palavra? No sentido mais estrito da palavra. Muito bem, eu sou um tipo. Tipo? Tipo? Que tipo de tipo? Exclamou a moça, rindo como se não tivesse tido a chance de rir durante um ano inteiro. Sim, é muito divertido conversar com você. Olha, aqui está um lugar, vamos sentar. Ninguém está passando por aqui, ninguém vai nos ouvir. E comece sua história, pois não adianta você me contar. Eu sei que você tem uma história, só que você a está escondendo. Para começar, o que é um tipo? Um tipo? Um tipo é um original? É uma pessoa absurda? Eu disse, contagiado pelo seu sorriso infantil. É um personagem. Escute, você sabe o que significa um sonhador? Um sonhador? De fato, acho que sei. Eu mesmo sou uma sonhadora. Às vezes, sentada ao lado da avó, todo tipo de coisa me vem à cabeça. Ora, quando se começa a sonhar, deixa-se levar pela fantasia. Eu me caso com um príncipe chinês. Embora às vezes seja bom sonhar, mas Deus sabe, principalmente quando se tem algo em que pensar além de sonhos, acrescentou a moça, desta vez bastante séria. Excelente. Se você foi casada com um imperador chinês, vai me entender perfeitamente. Vamos, escute. Mas espere um minuto. Eu ainda não sei o seu nome. Finalmente, você não teve pressa em pensar nisso? Oh, meu Deus. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu já estava muito feliz assim. Meu nome é Nastenka. Nastenka. E nada mais? Nada mais. Ora, isso não é o suficiente para você? Sua pessoa insaciável? Não é o suficiente? Pelo contrário, é um grande negócio.
Um grande negócio, Nastenka. Você, menina gentil, se você for Nastenka para mim desde o início. É mesmo? E então? Bem, escute, Nastenka. Agora vamos a essa história absurda. Sentei-me ao lado dela, assumi uma atitude pedantemente séria e comecei como se estivesse lendo o manuscrito. Ah, Nastenka, embora você não saiba, cantos estranhos em Petersburgo. Parece que o mesmo sol que brilha para todos os petersburguenses não espreita nesses lugares, mas sim um outro sol diferente, especialmente criado para esses cantos, que lança uma luz diferente sobre tudo. Nesses cantos, querida Nastenka, vive-se uma vida completamente diferente. Bem, diferente da vida que nos cerca, mas talvez exista em algum reino desconhecido, não entre nós, em nossa era séria excessivamente séria. Bem, essa vida é uma mistura de algo puramente fantástico, fervorosamente ideal, com algo, ai de mim, Nastenka, sombriamente prosaico e comum, para não dizer incrivelmente vulgar. Meu Deus, que prefácio! O que eu ouço? Escute, Nastenka. Parece-me que nunca me cansarei de chamá-la de Nastenka. Deixe-me dizer-lhe que nestes casos vivem pessoas estranhas, sonhadores. O sonhador, se você quer uma definição exata, não é um ser humano, mas uma criatura de tipo intermediário. Na maior parte do tempo, ele se instala em algum canto inacessível, como se estivesse se escondendo da luz do dia. Uma vez que se esgueira para o seu canto, cresce até ele como um caracol, ou, pelo menos, nesse aspecto, ele é muito parecido com aquela criatura notável, que é um animal e uma casa ao mesmo tempo, e é chamada de tartaruga. Por que você acha que ele gosta tanto de suas quatro paredes, que são invariavelmente pintadas de verde, sujas, sombrias e cheirando imperdoavelmente a fumaça de tabaco? Por que é que, quando este cavalheiro absurdo é visitado por um de seus poucos conhecidos, e ele acaba se livrando de todos os seus amigos, por que esta pessoa absurda o recebe com tanto constrangimento, mudando de semblante e tomado pela confusão? Como se tivesse acabado de cometer algum crime dentro de suas quatro paredes, como se tivesse falsificado notas, ou como se estivesse escrevendo versos para serem enviados a um jornal com uma carta anônima, na qual afirma que o verdadeiro poeta está morto e que seu amigo considera seu dever sagrado publicar suas coisas? Por quê? Diga-me, Nastenka, por que a conversa não é fácil entre os dois amigos? Porque não há risos? Porque nenhuma palavra animada sai da língua do recém-chegado perplexo, que em outras ocasiões pode gostar muito de risos? Palavras animadas, conversas sobre o belo, sexo e outros assuntos alegres? E por que esse amigo, provavelmente um novo amigo em sua primeira visita, pois dificilmente haverá uma segunda, e o amigo nunca mais voltará? Por que o próprio amigo está tão confuso, tão sem palavras, apesar de sua inteligência, se é a que tem, enquanto olha para o rosto abatido de seu anfitrião, que por sua vez se torna completamente desamparado e sem saber o que fazer após esforços gigantescos, mas infrutíferos, para amenizar as coisas e animar a conversa para demonstrar seu conhecimento da sociedade educada. Falar também do belo sexo e, com tal humilde esforço, agradar ao pobre homem que, com um peixe fora d'água, veio visitá-lo por engano. Porque o cavalheiro, lembrando-se de repente de um assunto muito necessário que nunca existiu, de repente pega seu chapéu e sai às pressas, arrancando a mão do aperto caloroso de seu anfitrião, que se esforçava ao máximo para demonstrar seu pesar e recuperar a posição perdida? Porque o amigo ri ao sair pela porta e jura nunca mais voltar a ver essa criatura estranha, embora a criatura estranha seja realmente um sujeito muito bom, e ao mesmo tempo não pode recusar à tua imaginação a pequena diversão de comparar o semblante do sujeito estranho durante a conversa com a expressão de um gatinho infeliz
traiçoeiramente capturado, maltratado, assustado e submetido a todos os tipos de indignidades por crianças, até que, completamente desanimado, ele se esconde deles debaixo de uma cadeira no escuro e lá precisa, em seu lazer, se eriçar, cuspir e lavar o seu rosto insultado com as duas patas, e, muito tempo depois, olhar com raiva para a vida e a natureza, e até mesmo para os pedaços guardados do jantar do mestre para ele pela simpática governanta. Ora, escute, interrompeu Nastenka, que me escutara o tempo todo com espanto, abrindo os olhos e a boquinha. Escute, não sei nem por que isso aconteceu e por que você me faz perguntas tão absurdas. Tudo que sei é que essa aventura deve ter acontecido com você, palavra por palavra. Sem dúvida, respondi com a expressão mais séria. Bem, já que não há dúvida sobre isso, continue, disse Nastenka, porque eu quero muito saber como isso vai acabar. Quero saber, Nastenka, o que o nosso herói, isto é, eu, pois o herói de tudo isso era eu, humildemente, fez no seu canto? Quer saber por que perdi a cabeça e fiquei perturbado o dia todo com a visita inesperada de um amigo? Quer saber por que fiquei tão assustado? Por que corei quando a porta do meu quarto foi aberta? Porque não consegui entreter o meu visitante porque fui esmagado pelo peso da minha própria hospitalidade? Sim, sim, respondeu Nastenka. É isso mesmo. Escute, você descreve tudo esplendidamente, mas não poderia descrever de forma um pouco menos esplêndida? Você fala como se estivesse lendo um livro? Nastenka, respondi com voz severa e digna, mal conseguindo conter o riso. Querida Nastenka, sei que descrevo esplendidamente, mas, me desculpe, não sei como fazê-lo de outra forma. Neste momento, querida Nastenka, neste momento sou como o espírito do rei Salomão quando, depois de 1000 anos sob 7 selos em sua urna, esses 7 selos foram finalmente removidos. Nesse momento, Nastenka, quando finalmente nos encontramos após uma separação tão longa, pois eu te conheço há séculos, Nastenka, porque tenho procurado alguém há séculos, e isso é um sinal de que era você que eu procurava, e estava ordenado que nos encontrássemos agora. Neste momento, 1000 válvulas se abriram em minha cabeça, e preciso me deixar levar por um rio de palavras, ou vou me engasgar. E então, imploro que não me interrompa, Nastenka, mas ouça com humildade e obediência, ou ficarei em silêncio. Não, 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 de jeito nenhum. Vai lá, eu não vou dizer nada. Pois bem, então vou continuar. Ah, minha amiga Nastenka, uma hora do meu dia que eu gosto muito. É a hora em que quase todos os negócios, trabalhos e deveres terminam e todos correm para casa para jantar, deitar-se, descansar e, no caminho, todos cogitam sobre outros assuntos mais alegres relacionados às suas noites, seus pernoites e todo o resto do seu tempo livre. Naquela hora, nosso herói. Permita-me, Nastenka, contar minha história na terceira pessoa, pois é terrivelmente vergonhoso contá-la na primeira pessoa. E assim, naquela hora, nosso herói, que também tinha seu trabalho, caminhava atrás dos outros. Mas uma estranha sensação de prazer fez seu rosto pálido e um tanto enrugado se contrair. Ele não olhava com indiferença para o brilho do entardecer que se apagava lentamente no céu frio de Petersburgo. Quando digo que ele olhou, minto. Ele não olhou, mas viu como se estivesse, sem perceber, como se estivesse cansado ou preocupado com algum outro assunto mais interessante, de modo que mal conseguia olhar para qualquer coisa sobre ele. Ele estava satisfeito porque até o dia seguinte estaria livre de negócios que o incomodavam e feliz como um colegial liberado da sala de aula para suas brincadeiras e travessuras. Olhe para ele, Nastenka. Você verá imediatamente que a emoção alegre já teve efeito em seus nervos fracos e em sua fantasia morbidamente excitada. Veja, ele está pensando em algo. No jantar, você imagine? Na noite? Que ele está olhando assim?
é para aquele cavalheiro de aparência digna que está se curvando tão pitorescamente para a dama que passa em uma carruagem puxada por cavalos empinados? Não, não é isso, Nastenka. O que são todas essas trivialidades para ele agora? Ele está rico agora com sua própria individualidade de vida. Ele enriqueceu de repente, e não é à toa que o pôr do sol que se esvai lança seus raios de despedida tão alegremente diante dele e desperta uma onda de impressões em seu coração aquecido. Agora ele mal percebe a estrada, na qual os mínimos detalhes em outros momentos o impressionariam. Agora, a deusa da fantasia, se você leu Zhukovsky, querida Nastenka, já teceu com mão fantástica sua didura dourada e começou a tecer nela padrões de vida mágica maravilhosa. E, quem sabe, talvez, sua mão fantástica o tenha levado ao sétimo céu de cristal, longe do excelente pavimento de granito sobre o qual ele caminhava. Tente pará-lo agora. Pergunte-lhe de repente onde ele está agora, por quais ruas ele está indo. E, corado de irritação, ele certamente contará alguma mentira para salvar as aparências. É por isso que ele se assusta, quase grita, e olha ao redor com horror quando uma respeitável senhora o detém educadamente no meio da calçada e pergunta onde ele está. Franzindo a testa de irritação, ele segue em frente, mal percebendo que mais de um transeunte sorri e se vira para olhá-lo. E uma garotinha, saindo de seu caminho, alarmada e alto, olhando de olhos arregalados para seu largo sorriso meditativo e suas gesticulações. Mas a fantasia alcança em seu vôo lúdico a velha, os curiosos transeuntes, a criança risonha e os camponeses que passam as noites em suas barcaças em Fontanka. Suponhamos que nosso herói esteja caminhando à beira do canal naquele momento. E, caprichosamente, tece tudo e todos na tela como uma mosca na teia de uma aranha. E é somente depois que o sujeito esquisito retorna ao seu confortável covil com novas previsões para sua mente trabalhar. Senta-se e termina seu jantar, que ele volta a si, quando Matrona, que o serve, sempre pensativa e deprimida, limpa a mesa e lhe entrega seu cachimbo. Ele volta a si então e se lembra com surpresa de que jantou, embora não tenha absolutamente nenhuma noção de como isso aconteceu. Escureceu no quarto. Sua alma está triste e vazia. Todo o reino das fantasias se desfaz em pedaços ao seu redor e desfaz em pedaços sem deixar vestígios, sem um som. Flutua para longe como um sonho e ele mesmo não consegue se lembrar do que estava sonhando. Mas uma vaga sensação agita fracamente seu coração e faz doer. Algum novo desejo tentadoramente faz cócegas e excita sua fantasia, e, imperceptivelmente, evoca um enxame de novos fantasmas. A quietude reina no pequeno quarto. A imaginação é alimentada pela solidão e ociosidade. Está levemente ardendo, levemente fervendo, como a água com que a velha matrona prepara seu café enquanto se move silenciosamente pela cozinha ali perto. Agora, irrompe espasmodicamente e o livro, pego sem rumo e ao acaso, cai da mão do meu sonhador antes que ele chegue à terceira página. Sua imaginação é novamente despertada e trabalhada, e novamente um novo mundo, uma nova vida fascinante abre-lhe horizontes. Um novo sonho, uma nova felicidade, uma nova onda de veneno delicado e voluptuoso. O que é a vida real para ele? Aos seus olhos corrompidos, vivemos, você e eu, Nastenka, tão entorpecidos, lentos, insípidos aos seus olhos. Estamos todos tão insatisfeitos com o nosso destino, tão exaustos pela nossa vida. E verdadeiramente, veja como à primeira vista tudo é frio, sombrio, como se estivesse mal-humorado entre nós, pobres. Pensa o nosso sonhador, e não é de admirar que ele pense nisso. Observe esses fantasmas mágicos que tão encantadoramente, tão caprichosamente,
tão descuidadamente e livremente se agrupam diante dele num quadro tão mágico e animado, no qual a figura mais proeminente em primeiro plano é, naturalmente, ele próprio, o nosso sonhador, na sua preciosa pessoa. Veja que aventuras variadas, que enxame interminável de sonhos estáticos. Você pergunta, talvez, com o que ele está sonhando? Por que perguntar isso? Porque, de tudo, do destino do poeta, primeiro não reconhecido, depois coroado de louros, da amizade com Hoffmann, de A Noite de São Bartolomeu, de Diana Vernon, de interpretar o herói na tomada de Kazan por Ivan Vassilievich, de Clara Mowbray e Efidentes, do Conselho dos Prelados e Rus, antes deles, da ressurreição dos mortos em Robert, o Diabo. Você se lembra da música Ela Cheira a Cemitério? De Mina e Brenda, da Batalha de Berezina, da leitura de um poema na casa da Condessa de Danton, de Cleópatra, de uma casinha em Colomn, de um lar próprio e ao lado de uma querida criatura que nos escuta numa noite de inverno, abrindo a boquinha e os olhinhos como você me escuta agora, meu anjo. Não, Nastenka. O que há para ele, preguiçoso, voluptuoso, nesta vida pela qual você e eu tanto ansiamos? Ele pensa que esta é uma vida pobre e lamentável, sem prever que para ele também, talvez, um dia chegue a hora triste, quando por um dia daquela vida lamentável ele daria todos os seus anos de fantasia, e os daria não apenas pela alegria e pela felicidade, mas sem se importar em fazer distinções naquela hora de tristeza, remorso e dor desenfreada. Mas, até agora, essa ameaça não chegou. Ele não deseja nada, porque é superior a todos os desejos, porque tem tudo, porque está saciado, porque é o artista da sua própria vida e a cria para si a cada hora, de acordo com os seus últimos caprichos. E você sabe que este mundo fantástico de conto de fadas é criado com tanta facilidade, com tanta naturalidade, como se não fosse uma ilusão. De fato, ele está pronto a acreditar, em alguns momentos, que toda esta vida não é sugerida pelo sentimento, não é uma miragem, não é uma ilusão da imaginação, mas que é concreta, real, substancial. Por que, Nastenka? Por que, nesses momentos, prendemos a respiração? Por quê? Por que feitiçaria? Por que capricho incompreensível? O pulso se acelera, uma lágrima brota do olho do sonhador, enquanto suas faces pálidas, úmidas, brilham, enquanto todo o seu ser é inundado por uma inexprimível sensação de consolo, porque noites inteiras sem dormir passam como um relâmpago em inesgotável alegria e felicidade. E quando a aurora brilha, rósea, na janela, e o amanhecer inunda o quarto sombrio com luz incerta e fantástica, como em Petersburgo, nosso sonhador, exausto, se joga na cama e adormece com arrepios de deleite em seu espírito morbidamente exausto e com uma doce dor cansada em seu coração. Sim, Nastenka. Engana-se a si mesmo e inconscientemente acredita-se que uma paixão verdadeira e real está agitando sua alma. Inconscientemente acredita-se que há algo vivo, tangível em seus sonhos imateriais. E por acaso é ilusão? Aqui, por exemplo, o amor está ligado a toda a sua alegria insondável, a todas as suas agonias torturantes em seu seio. Basta olhar para ele e você se convencerá. Você acreditaria, olhando para ele, querida Nastenka, que ele nunca conheceu aquela que ama em seus sonhos estáticos? Será que ele só a viu em visões sedutoras e que essa paixão não passou de um sonho? Certamente eles devem ter passado anos de mãos dadas, sozinhos os dois, abandonando o mundo em cada um, unindo sua vida à do outro. Certamente, quando chegou a hora da separação, ela deve ter se deitado, soluçando e lamentando em seu colo, indiferente à tempestade que rugia sob o céu sombrio, sem se importar com o vento que arrebata e leva embora as lágrimas de seus cílios negros.
Poderia tudo isso ter sido um sonho? E aquele jardim, abatido, abandonado, selvagem, com seus pequenos caminhos cobertos de musgo, solitário, sombrio, onde costumavam caminhar tão felizes juntos, onde esperavam, lamentavam, amavam, se amavam por tanto tempo e com tanto carinho. E aquela estranha casa ancestral, onde ela passou tantos anos solitária e triste com seu velho marido taciturno, sempre silencioso e esplenético, que os assustava, enquanto tímidos como crianças escondiam seu amor um do outro. Que tormentos eles sofreram, que agonias de terror, quão inocente, quão puro era o seu amor, e quão. Nem preciso dizer, Nastenka, as pessoas eram maliciosas. Céus! Certamente ele a encontrou depois de longe de suas costas nativas, sob céus estranhos, no sul quente, na cidade divinamente eterna, no esplendor deslumbrante do baile ao som da música, e um palazzo, deve ser num palazzo, imersa num mar de luzes na varanda, envolta em murta e rosas, onde, reconhecendo-o, tira apressadamente a máscara e, sussurrando, "Estou livre!", atira-se trêmula nos seus braços e, com um grito de êxtase, agarrando-se um ao outro, no instante esquecem a sua tristeza, a sua despedida e todas as suas agonias, e a casa sombria, o velho, o jardim lúgubre, naquela terra distante, e o assento onde, com um último beijo apaixonado, se desvencilhou dos seus braços, entorpecida de angústia e desespero. Oh, Nastenka! Tens de admitir que alguém se assustaria, demonstraria confusão e coraria como um estudante que acaba de enfiar no bolso uma maçã roubada do jardim de um vizinho, quando o teu visitante indesejado, um sujeito robusto e magro, uma alma festiva que gosta de piadas, abre a tua porta e grita como se nada estivesse a acontecer. Meu caro rapaz, cheguei agora mesmo de Pavlovsky. Meu Deus, o velho conde está morto. Uma felicidade indizível está próxima, e pessoas chegam de Pavlovsky. Terminando meu apelo patético, fiz uma pausa patética. Lembrei-me de que sentia uma vontade intensa de me forçar a rir, pois já sentia um demônio maligno se agitando dentro de mim, um nó na garganta, meu queixo começando a se contrair e os meus olhos ficando cada vez mais úmidos. Eu esperava que Nastenka, que me ouvia abrindo seus olhos espertos, caísse em sua risada infantil e irreprimível. E eu já estava arrependido de ter ido tão longe, de ter descrito desnecessariamente o que há muito fervilhava em meu coração, sobre o qual eu podia falar como se fosse um relato escrito, porque eu havia me julgado há muito tempo e agora não conseguia resistir a lê-lo, fazendo minha confissão sem esperar ser compreendido. Mas, para minha surpresa, ela ficou em silêncio. Esperou um pouco, então apertou levemente minha mão e, com tímida simpatia, perguntou: Certamente você não viveu assim a vida toda. Toda a minha vida, Nastenka, respondi. Toda a minha vida. E parece-me que continuarei assim até o fim. Não, isso não vai dar certo, disse ela, inquieta. Não pode ser assim? E assim, talvez, eu passe a vida inteira ao lado de minha avó? Sabe, não é nada bom viver assim. Eu sei, Nastenka, eu sei! Gritei, incapaz de conter meus sentimentos por mais tempo. E agora percebo, mais do que nunca, que perdi todos os meus melhores anos, e agora sei disso e sinto isso com mais dor ao reconhecer que Deus me enviou você, meu anjo bom, para me dizer isso e mostrar. Agora estou sentado ao seu lado e conversando com você. É estranho pensar no futuro, pois no futuro há solidão novamente. Novamente esta vida bolorenta e inútil. E o que terei para sonhar se fui tão feliz na realidade ao seu lado? Oh, que você seja abençoada, querida menina, por não ter me repelido no início, porque me permitiu dizer que, por pelo menos, 2 noites eu vivi. Ah, não, não, não! Gritou Nastenka e lágrimas brilharam em seus olhos. Não, não pode mais ser assim!
Não podemos nos separar assim? O que são 2 noites? Oh, Nastenka, Nastenka. Sabes, até que ponto me reconciliaste comigo mesmo? Sabes agora que não pensarei tão mal de mim mesmo como em alguns momentos? Sabes que, talvez, deixarei de lamentar o crime e o pecado da minha vida? Pois tal vida é um crime e um pecado. E não penses que exagerei em alguma coisa, pelo amor de Deus, não penses isso, Stenka, pois às vezes me abate uma tal miséria, porque começa a parecer-me, nessa altura, que sou incapaz de começar uma vida na vida real, porque me parece que perdi todo o contato, todo o instinto para o real, porque finalmente me amaldiçoei, porque depois das minhas noites fantásticas tenho momentos de retorno à sobriedade que são horríveis. Enquanto isso, ouves o turbilhão e o rugido da multidão no vórtice da vida à tua volta. Ouves, vês, homens a viver na realidade, vês que a vida para eles não é proibida, que a vida deles não se dissipa como um sonho, como uma visão que sua vida está sendo eternamente renovada, eternamente jovem, e nenhuma hora dela é igual a outra, enquanto a fantasia é tão sem ânimo, monótona, a vulgaridade facilmente assustada, escrava das sombras, da ideia, escrava da primeira nuvem que encobre o sol e cobre de depressão o verdadeiro coração de Petersburgo tão devotado ao sol. E o que é fantasia na depressão? Sente-se que este inesgotável, a fantasia finalmente se cansa e se esgota com o exército contínuo, porque se cresce em direção à maturidade, superando os antigos ideais. Eles se desfazem em fragmentos, em pó. Se não há outra vida, é preciso construir uma a partir dos fragmentos. E, enquanto isso, a alma anseia e anseia por outra coisa. E em vão o sonhador revira seus velhos sonhos, como se buscasse uma faísca entre as brasas, para reavivá-los, para aquecer seu coração gelado com o fogo reacendido e para reacender nele tudo o que era tão doce, que tocava seu coração, que fazia seu sangue ferver, que arrancava lágrimas de seus olhos e o enganava tão luxuosamente. Sabe, Nastenka, aonde cheguei? Você sabe que agora sou forçado a celebrar o aniversário das minhas próprias sensações? O aniversário daquilo que outrora foi tão doce, que nunca existiu na realidade? Pois este aniversário é guardado em memória daqueles mesmos sonhos tolos e sombrios. E fazer isso porque esses sonhos tolos não existem mais, porque não tenho nada com que merecê-los, você sabe que nem os sonhos vêm e vão. Você sabe que agora adoro relembrar e visitar em certas datas os lugares onde um dia fui feliz da minha maneira? Adoro construir meu presente em harmonia com o passado irrevogável e muitas vezes vagueio como uma sombra, sem rumo, triste e abatido, pelas ruas e vielas tortuosas de Petersburgo. Que lembranças! Lembrar, por exemplo, que aqui há apenas um ano, exatamente nesta hora, nesta calçada, eu vagava tão solitário, tão abatido quanto hoje. E lembramos que então nossos sonhos eram tristes, e embora o passado não tenha sido melhor, sentimos como se de alguma forma tivesse sido melhor, e que a vida era mais pacífica, que estávamos livres dos pensamentos sombrios que nos assombram agora, que estávamos livres da tortura da consciência, a tortura sombria e taciturna que agora não nos dá descanso, nem de dia nem de noite. E nos perguntamos onde estão nossos sonhos. E balançamos a cabeça e dizemos como os anos voam rápido. E novamente nos perguntamos o que fizemos com os nossos anos. Onde enterramos nossos melhores dias? Vivemos ou não? Veja, dizemos a nós mesmos, vejamos como o mundo está ficando frio. Mais alguns anos se passarão e depois deles virá a solidão sombria. Então virá a velhice tremendo em sua muleta e depois dela a miséria e a desolação. Seu mundo fantástico empalidecerá, seus sonhos murcharão e morrerão e cairão como as folhas amarelas das árvores.
Oh, Nastenka, você sabe que será triste ser deixado sozinho, completamente sozinho, e não ter nem mesmo nada do que se arrepender. Nada, absolutamente nada. Pois tudo o que você perdeu, tudo isso, tudo era nada, estúpido, simples nulidade. Não houve nada além de sonhos. Vamos, não mexa mais com os meus sentimentos, disse Nastenka, enxugando uma lágrima que escorria pela sua bochecha. Agora acabou. Agora seremos dois juntos. Agora, aconteça o que acontecer comigo, nunca vamos nos separar. Escute, sou uma garota simples. Não tive muita educação, embora minha avó tenha me arranjado uma professora, mas eu realmente a entendo, pois tudo que você descreveu eu mesma passei quando minha avó me prendeu ao vestido. É claro que eu não teria descrito tão bem quanto você. Eu não sou educada, acrescentou timidamente, pois ainda sentiu uma espécie de respeito pela minha eloquência patética e estilo altivo. Mas estou muito feliz que você tenha sido tão franco comigo. Agora eu o conheço completamente, todos vocês. E sabe de uma coisa? Quero lhe contar minha história também, sem esconder nada. E depois disso você deve me dar conselhos. Você é um homem muito inteligente. Promete me dar conselhos? Ah, Nastenka! Gritei. Embora eu nunca tenha dado conselhos, muito menos conselhos sensatos, agora vejo que, se continuarmos assim, serão muito sensatos, e cada um de nós dará ao outro muitos conselhos sensatos. Bem, minha linda Nastenka, que tipo de conselho você quer? Diga-me francamente. Neste momento estou tão alegre e feliz, tão ousado e sensato, que não me será difícil encontrar palavras. Não, não, interrompeu Nastenka rindo. Eu não quero apenas conselhos sensatos. Quero conselhos calorosos e fraternais, como se você tivesse gostado de mim a vida toda. Concordo, Nastenka, concordo, exclamei, encantado. Se eu tivesse gostado de você por 20 anos, não poderia ter gostado mais do que gosto agora? Sua mão, disse Nastenka. Aqui está, eu disse, estendendo-lhe minha mão. E assim, vamos começar minha história. A história de Nastenka. Você já conhece metade de minha história, isto é, sabe que tenho uma avó idosa? Se a outra metade for tão breve assim, interrompi, rindo. Fique quieto e escute. Antes de mais nada, você precisa concordar em não me interromper, senão talvez eu me complique. Vamos, escute em silêncio. Tenho uma avó idosa. Vim para os seus braços quando era ainda muito pequena, pois meus pais já faleceram. Deve-se supor que minha avó já tenha sido mais rica, pois agora se lembra de dias melhores. Ela me ensinou francês e depois me arranjou uma professora. Quando eu tinha 15 anos, e agora tenho 17, paramos de ter aulas. Foi nessa época que me meti em encrencas. O que fiz, não vou contar, basta dizer que não foi muito importante. Mas minha avó me chamou certa manhã e disse que, como era cega, não podia cuidar de mim. Pegou um alfinete e prendeu meu vestido ao dela, e disse que deveríamos ficar sentadas assim pelo resto de nossas vidas, se, é claro, eu não me tornasse uma menina melhor. Na verdade, no início era impossível me afastar dela. Eu tinha que trabalhar, ler e estudar. Tudo isso ao lado de minha avó. Tentei enganá-la uma vez e convenci Fekla ao sentar no meu lugar. Fekla é nossa faxineira. Ela é surda. Fekla sentou-se lá. Em vez de mim, a avó estava dormindo na poltrona naquele momento, e eu fui visitar uma amiga que estava por perto. Bem, acabou em confusão. A avó acordou enquanto eu estava fora e fez algumas perguntas. Ela achou que eu ainda estava sentada em silêncio no meu lugar. Fekla viu que a avó estava lhe perguntando algo, mas não conseguia dizer o que era. Ela se perguntou o que fazer, desfez o alfinete e saiu correndo. Nesse momento, Nastenka parou e começou a rir. Eu ri com ela. Ela parou imediatamente.
Vou te dizer uma coisa. Não ria da vovó. Eu rio porque é engraçado. O que posso fazer, já que a vovó é assim? Mas, ainda assim, eu gosto dela de certa forma. Bem, eu peguei dessa vez. Tive que me sentar no meu lugar imediatamente. E depois disso não me deixaram me mexer. Esqueci de lhe dizer que nossa casa nos pertence. Isto é, a vovó é uma casinha de madeira com 3 janelas, tão velha quanto a própria vovó, com um pequeno andar superior. Bem, mudou-se para o nosso andar superior um novo inquilino. Então você tinha um inquilino antigo? Observei casualmente. Sim, claro, respondeu Nastenka. E um que sabia segurar a língua melhor do que você. Na verdade, ele quase nunca usava a língua. Era um velhinho mudo, cego, coxo e ressecado. De modo que, por fim, não pôde mais viver e morreu. E então, tivemos que encontrar um novo inquilino, pois não podíamos viver sem um inquilino. O aluguel, junto com a pensão da avó, é quase tudo que temos. Mas o novo inquilino, por sorte, era um jovem, um estrangeiro que não era daqui. Como ele não pechinchava o aluguel, a avó aceitou e só depois me perguntou: Diga-me, Nastenka, como é o nosso inquilino? Ele é jovem ou velho? Eu não queria mentir, então disse à avó que ele não era exatamente jovem e que não era velho. E ele é bonito? Perguntou a vovó. Mais uma vez, eu não queria mentir. Sim, vovó, ele é bonito, eu disse. E vovó disse: que chato, que chato. Vou te dizer uma coisa, neta, que você não esteja cuidando dele. Que tempos são estes? Um inquilino insignificante como este, e ele deve ter uma aparência agradável. Era muito diferente antigamente. A avó sempre se arrependeu dos velhos tempos. Ela era mais jovem antigamente, e o sol era mais quente antigamente, e o creme não azedava tanto antigamente. Eram sempre os velhos tempos. Eu ficava quieta, calada, pensando comigo mesmo. Por que a avó me sugeriu isso? Porque ela perguntou se o inquilino era jovem e bonito? Mas foi só isso. Eu apenas pensei. Comecei a contar meus pontos novamente. Continuei tricotando minha meia e esqueci completamente. Bem, uma manhã, o inquilino veio nos ver. Ele perguntou sobre a promessa de forrar seus quartos com papel de parede. Uma coisa levou a outra. A avó estava tagarela e disse: Vá, Nastenka, para o meu quarto e me traga o meu cônego. Eu pulei na mesma hora, corei toda, não sei porquê, e esqueci que estava sentada presa à vovó. Em vez de soltar o alfinete silenciosamente para que o inquilino não visse, dei um pulo e a cadeira da vovó se moveu. Quando vi que o inquilino sabia tudo sobre mim agora, corei. Fiquei parada como se tivesse levado um tiro e de repente comecei a chorar. Me senti tão envergonhada e miserável naquele momento que não sabia para onde olhar. A avó gritou: O que você está esperando, menina? E eu continuei pior do que nunca. Quando o inquilino viu, vi que eu estava envergonhada por causa dele. Ele se curvou e foi embora imediatamente. Depois disso, me senti pronta para morrer ao menor som no corredor. E é o inquilino, continuei pensando, furtivamente. Desfiz o alfinete para o caso de precisar. Mas sempre acontecia de não ser. Ele nunca vinha. 2 semanas se passaram. O inquilino mandou avisar por Fiocla que tinha um grande número de livros franceses e que eram todos bons livros que eu poderia ler. Então a vovó não gostaria que eu os lesse para não ficar sem graça. Vovó concordou com gratidão, mas continuou perguntando se eram livros morais, pois se fossem imorais, estaria de fora de questão e aprenderíamos mal com eles. E o que eu devo aprender, vovó? O que está escrito neles? Disse ela. O que está descrito neles é como jovens seduzem moças virtuosas, como, sob a desculpa de que querem se casar com elas, as levam para longe da casa dos pais, como depois abandonam essas infelizes moças à própria sorte, e elas perecem da maneira mais lamentável.
Eu leio muitos livros, disse vovó, e tudo é tão bem descrito que a gente passa a noite inteira lendo às escondidas. Então, cuidado para não lê-los, Nastenka, disse ela. Que livros ele enviou? São todos romances de Walter Scott, vovó. Os romances de Walter Scott? Mas espere aí, não tem algum truque? Olhe, ele não colocou uma carta de amor entre eles? Não, vovó, eu disse. Não há uma carta de amor? Mas olhe embaixo da encadernação. Às vezes eles enfiam isso embaixo das encadernações, esses patifes. Não, vovó, não há nada sobre a encadernação? Bem, está tudo bem. Então começamos a ler o Walter Scott e, em mais ou menos um mês, tínhamos lido quase metade. Depois, ele nos enviou cada vez mais. Ele também nos enviou Pushkin, de modo que, por fim, não consegui mais viver sem um livro e parei de sonhar com como seria maravilhoso me casar com um príncipe chinês. Era assim que as coisas estavam quando, por acaso, um dia encontrei nosso inquilino na escada. Minha avó tinha me mandado buscar algo. Ele parou, eu corei e ele também. Ele riu, mas me deu bom dia, perguntou pela minha avó e disse: Bem, você leu os livros? Respondi que sim. De qual você gostou mais? Perguntou ele. Eu disse: Ivanhoé e Pushkin, acima de tudo. E assim nossa conversa terminou por enquanto. Uma semana depois, encontrei-o novamente na escada. Naquela época, minha avó não tinha me mandado, então eu queria comprar algo para mim. Já passava das 2 e o inquilino costumava chegar em casa nesse horário. Boa tarde, disse ele. Eu também disse boa tarde. Você não se cansa? Ele disse, ficando sentado o dia todo com sua avó? Quando ele perguntou isso, corei, não sei por quê. Senti vergonha e mais uma vez me senti ofendida. Acho que porque outras pessoas começaram a me perguntar sobre isso. Eu queria ir embora sem responder, mas não tinha forças. Escute, disse ele. Você é uma boa menina? Desculpe-me por falar assim, mas garanto que desejo o seu bem-estar tanto quanto a sua avó. Você não tem amigos para visitar? Eu disse a ele que não tinha nenhuma amiga, que não tinha tido outra além de Maschenka e que ela tinha ido para Pskov. Escute, ele disse, você gostaria de ir ao teatro comigo? Para o teatro. E a vovó? Mas você deve ir sem que sua avó saiba, ele disse. Não, eu disse. Não quero enganar a vovó. Ora, adeus. Tudo bem, adeus, ele respondeu e não disse mais nada. Só depois do jantar ele veio nos ver, sentou-se por um tempo e, conversando com a vovó, perguntou se ela já tinha saído para algum lugar, se ela tinha conhecidos, e de repente disse: Eu reservei um camarote na ópera para esta noite. Eles estão apresentando O Barbeiro de Sevilha. Meus amigos pretendiam ir, mas depois recusaram. Então o ingresso ficou comigo. O barbeiro de Sevilha! Exclamou vovó. Ora, o mesmo que costumavam representar antigamente? Sim, é o mesmo barbeiro, disse ele, e olhou para mim. Eu entendi o que significava e fiquei vermelha, e meu coração começou a bater forte de suspense. Com certeza eu sei, disse vovó. Ora, eu mesma fiz o papel de Rosina antigamente, em uma apresentação particular. Então a senhora não gostaria de ir hoje? Perguntou o inquilino. Ou meu ingresso será desperdiçado? De jeito nenhum. Vamos embora, disse vovó. Por que não deveríamos? E minha Nastenka, que nunca foi ao teatro? Meu Deus, que alegria! Nos arrumamos imediatamente, nos vestimos nossas melhores roupas e partirmos. Embora a vovó fosse cega, ela ainda queria ouvir a música. Além disso, ela é uma alma gentil. O que ela mais queria era me divertir. Nunca teríamos ido sozinhas. Não vou lhe contar quais foram minhas impressões sobre o barbeiro de Sevilha, mas, durante toda aquela noite, nosso hóspede me olhou tão gentilmente, falou tão gentilmente,
que percebi imediatamente que ele pretendia me testar pela manhã, quando propôs que eu fosse sozinha com ele. Bem, que alegria! Fui para a cama tão orgulhosa, tão alegre. Meu coração batia tanto que eu estava um pouco febril, e a noite toda fiquei delirando sobre o barbeiro de Sevilha. Eu esperava que ele viesse nos ver cada vez com mais frequência depois disso, mas não foi bem assim. Ele desistiu quase completamente de vir. Vinha apenas uma vez por mês, e mesmo assim apenas para nos convidar para o teatro. Fomos mais 2 vezes, só que isso não me agradou nem um pouco. Percebi que ele simplesmente sentia pena de mim porque eu era tão maltratada pela minha vovó, e só isso. Com o passar do tempo, fiquei cada vez mais inquieta. Não conseguia ficar parada, não conseguia ler, não conseguia trabalhar. Às vezes eu ria e fazia algo para irritar a vovó. Outras vezes eu chorava. Por fim, emagreci e quase fiquei doente. A temporada de ópera havia acabado e nosso inquilino havia desistido completamente de vir nos ver. Sempre que nos encontrávamos, sempre na mesma escada, é claro, ele se curvava tão silenciosamente, tão gravemente como se não quisesse falar, e descia até a porta da frente, enquanto eu continuava parada no meio da escada, vermelha como uma cereja, pois todo o sangue me subia à cabeça naquele momento. Visão dele. Agora o fim está próximo. Há apenas um ano, em maio, o inquilino veio até nós e disse à vovó que havia encerrado seus negócios aqui e que precisava voltar para Moscou por um ano. Quando ouvi isso, afundei na cadeira, meio morta, e vovó não percebeu nada. Tendo nos informado que ele deveria nos deixar, curvou-se e foi embora. O que eu deveria fazer? Pensei, pensei, me preocupei e finalmente me decidi. No dia seguinte, ele iria embora e eu decidi acabar com tudo naquela noite, quando minha avó fosse dormir. E assim aconteceu. Arrumei todas as minhas roupas no embrulho, toda a roupa de cama de que precisava, e com o embrulho na mão, mais morta do que viva, subi as escadas até o nosso inquilino. Acho que devo ter ficado uma hora na escada. Quando abri a porta, ele gritou ao me olhar. Achou que eu era um fantasma e correu para me dar um pouco de água, pois eu mal conseguia me levantar. Meu coração batia tão forte que minha cabeça doía e eu não sabia o que estava fazendo. Quando me recuperei, comecei colocando meu embrulho na cama dele, me sentei ao lado, escondi o rosto nas mãos e comecei a chorar. Acho que ele entendeu tudo de uma vez e olhou para mim com tanta tristeza que meu coração se partiu. Escute, ele começou. Escute, Nastenka. Eu não posso fazer nada. Sou um homem pobre, pois não tenho nada, nem mesmo uma cama decente. Como poderíamos viver se eu mesmo casasse com você? Conversamos bastante, mas, finalmente, fiquei completamente desesperada. Disse que não podia continuar morando com vovó, que deveria fugir dela, que não queria ficar presa a ela e que queria ir para Moscou se ele quisesse, porque eu não conseguia viver sem ele. Vergonha, orgulho e amor clamavam dentro de mim ao mesmo tempo. E caí na cama quase em convulsões, de tanto medo de uma recusa. Ele ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Depois se levantou, veio até mim e me pegou pela mão. Escute, minha querida Nastenka, escute. Juro-lhe que, se algum dia eu estiver em condições de me casar, você fará minha felicidade. Garanto-lhe que agora você é a única que pode me fazer feliz. Escute, estou indo para Moscou e ficarei lá apenas um ano. Espero consolidar minha posição. Quando eu voltar, se você ainda me amar, juro que seremos felizes. Agora é impossível, não posso, não tenho o direito de prometer nada a você. Bem, repito, se não for dentro de um ano, certamente será em algum momento. Isto é claro, se você não preferir outra pessoa, pois não posso e não ouso vinculá-la a qualquer tipo de promessa. Foi o que ele me disse, e no dia seguinte foi embora. Combinamos não dizer uma palavra à vovó. Era esse o desejo dele. Bem,
Minha história está quase terminada agora. Passou apenas um ano. Ele chegou e está aqui há 3 dias. E. E o quê? Gritei, impaciente para ouvir o final. E até agora não apareceu? Respondeu Nastenka, como se estivesse reunindo toda a sua coragem. Não há sinal nem som dele. Aqui ela parou, hesitou por um minuto, abaixou a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, desatou a soluçar tanto que ouvi-los me deu uma pontada no coração. Eu não esperava nem um pouco tal desfecho. Nastenka, comecei timidamente com uma voz insinuante. Nastenka, pelo amor de Deus, não chore. Como você sabe? Talvez ele ainda não tenha chegado. Ele está, repetiu Nastenka. Sim, ele está aqui. Eu sei disso. Fizemos um acordo naquela noite, antes de ele ir embora. Quando dissemos tudo o que eu lhe contei e chegamos a um acordo, viemos aqui dar uma volta neste aterro. Eram 10 horas. Sentamos neste banco. Eu não estava chorando naquele dia. Foi bom para mim ouvir o que ele disse. E ele disse que viria até nós assim que chegasse. E, se eu não o recusasse, contaríamos tudo à vovó. Agora ele está aqui, eu sei, e mesmo assim ele não vem. E novamente ela começou a chorar. Meu Deus, não posso fazer nada para ajudar sua tristeza? Gritei, pulando do assento em completo desespero. Diga-me, Nastenka, não seria possível eu ir até ele? Isso seria possível? Ela perguntou de repente, levantando a cabeça. Não, claro que não, eu disse me levantando. Mas vou te dizer uma coisa. Escreva uma carta. Não, isso é impossível. Eu não consigo fazer isso. Ela respondeu com decisão, abaixando a cabeça e sem olhar para mim. Impossível? Por que é impossível? Continuei, agarrando-me à minha ideia. Mas, Nastenka, depende do tipo de carta. Há cartas e cartas, e. Hum, Nastenka, tenho razão. Confie em mim. Não vou lhe dar maus conselhos. Tudo se resolve. Você deu o primeiro passo. Por que não agora? Não posso. Não posso. Parece que estou me forçando a isso. Ah, minha boa Nastenka, eu disse, mal conseguindo esconder um sorriso. Não, não. Você tem direito. Na verdade, porque ele lhe fez uma promessa. Além disso, posso ver por tudo que ele é um homem de sentimentos delicados, que se comportou muito bem. Continuei, cada vez mais levado pela lógica dos meus próprios argumentos e convicções. Como ele se comportou? Ele se comprometeu com uma promessa? Disse que, se casasse, não se casaria com ninguém além de você. Lhe deu total liberdade para recusá-lo imediatamente. Nessas circunstâncias, você pode dar o primeiro passo. Você tem o direito. Você está em posição privilegiada. Se, por exemplo, quisesse libertá-lo da promessa, escute. Como você escreveria? Escrever o quê? Esta carta? Eu lhe digo como eu escreveria. Caro senhor. Ora, preciso mesmo começar assim? Caro senhor? Você certamente deve, mas, afinal, eu não sei, imagino. Bem, e agora? Prezado senhor, peço desculpas por. Mas não há necessidade de se desculpar. O fato em si se justifica. Escreva simplesmente: Estou escrevendo para você. Perdoe minha impaciência, mas tenho sido feliz por um ano inteiro na esperança. Será que sou o culpado por não conseguir suportar um dia de dúvida agora? Agora que você chegou, talvez tenha mudado de ideia. Se sim, esta carta é para lhe dizer que não me queixo, nem o culpo. Não o culpo porque não tenho poder sobre o seu coração, tal é o meu destino. Você é um homem honrado. Não vai sorrir nem se irritar com estas linhas impacientes. Lembre-se de que foram escritas por uma pobre moça, que ela está sozinha, que não tem ninguém para orientá-la, ninguém para aconselhá-la, e que ela mesma jamais conseguiu controlar o próprio coração. Mas perdoe-me por uma dúvida ter se apoderado.
mesmo que por um instante, do meu coração. Você não é capaz de insultar, nem mesmo em pensamento, aquela que tanto o amou e tanto o ama. Sim, sim, era exatamente isso que eu estava pensando! Exclamou Nastenka, e os seus olhos brilharam de alegria. Ah, você resolveu as minhas dificuldades. Deus o enviou até mim. Obrigada, obrigada. Para quê? Para que Deus me enviar? Respondi, olhando encantado para seu rostinho alegre. Sim, sim, para isso também. Ah, Nastenka. Ora, a gente agradece a algumas pessoas por viverem ao mesmo tempo que a gente. Eu agradeço a você por ter me conhecido, por eu ter conseguido me lembrar de você por toda a minha vida. Bem, chega, chega. Mas agora eu te digo uma coisa, escute. Fizemos um acordo então de que, assim que ele chegasse, me avisaria, deixando uma carta com algumas pessoas boas e simples do meu conhecimento que não sabem nada sobre o assunto, ou, se fosse impossível escrever uma carta para mim, pois uma carta nem sempre diz tudo, ele estaria aqui às 10 horas do dia em que chegasse, onde tínhamos combinado de nos encontrar. Eu sei que ele já chegou, mas agora já é o terceiro dia e não há sinal dele nem carta. É impossível para mim sair da casa de minha avó de manhã. Entregue minha carta amanhã para aquelas pessoas gentis de quem falei. Elas a enviarão para ele e, se houver uma resposta, você a entregará amanhã às 10 horas. Mas a carta. Veja bem, você precisa escrever a carta primeiro, então talvez tudo deva ser depois de amanhã. A carta, disse Nastenka, um pouco confusa. A carta? Mas ela não terminou. A princípio, ela virou o rostinho para o outro lado, corada como uma rosa, e de repente senti em minhas mãos uma carta que evidentemente já havia sido escrita há muito tempo, pronta e selada. Uma reminiscência familiar, doce e encantadora, flutuou em minha mente. R.O. Rosi. Rosina. Comecei. Rosina. Nós dois cantarolamos juntos. Eu quase a abracei de alegria, enquanto ela corava como só ela conseguia corar, e ria através das lágrimas que brilhavam como pérolas em seus cílios negros. Chega, chega, adeus, disse ela, falando rapidamente. Aqui está a carta, aqui está o endereço para onde você deve levá-la. Adeus. Até nos encontrarmos novamente. Até amanhã. Ela apertou minhas mãos calorosamente, acenou com a cabeça e voou como uma flecha pela rua lateral. Fiquei parado por um longo tempo, seguindo-a com o olhar. Até amanhã. Isso ecoava em meus ouvidos enquanto ela desaparecia da minha vista. Terceira noite. Hoje foi um dia sombrio e chuvoso, sem um raio de sol, como a velhice que me aguarda. Estou oprimido por pensamentos tão estranhos, por sensações tão sombrias. Questões ainda tão obscuras para mim se aglomeram em meu cérebro, e parece que não tenho força nem vontade para resolvê-las. Não cabe a mim resolver tudo isso. Hoje não nos encontraremos. Ontem, quando nos despedimos, as nuvens começaram a se acumular no céu e uma névoa se ergueu. Eu disse que amanhã seria um dia ruim. Ela não respondeu. Não queria falar contra a sua vontade. Para ela, aquele dia estava claro e brilhante. Nenhuma nuvem deveria obscurecer sua felicidade. Se chover, não nos veremos, ela disse. Eu não irei. Pensei que ela não notaria a chuva de hoje, mas ela não veio. Ontem foi nossa terceira entrevista, nossa terceira noite branca. Mas, como a alegria e a felicidade enchem qualquer um, como o coração transborda de amor, parece que se deseja abrir todo o coração, quer-se que tudo seja alegre e tudo seja risonho, e como essa alegria é contagiante. Havia tanta ternura em suas palavras, um sentimento tão gentil em seu coração por mim ontem. Como ela era solícita e amigável, com que ternura tentava me incutir coragem. Oh, a coqueteira da felicidade!
Enquanto eu tomava tudo como algo genuíno, pensava que ela. Mas, meu Deus, como pude pensar? Como pude ser tão cego? Quando tudo já havia sido tomado por outro, quando nada era meu, quando, na verdade, sua ternura por mim, sua ansiedade e seu amor, sim, o amor por mim, nada mais era do que alegria ao pensar em ver outro homem tão cedo. Desejo de me incluir também em sua felicidade? Quando ele não veio, quando esperamos em vão, ela franziu a testa, tornou-se tímida e desanimada. Seus movimentos, suas palavras, não eram mais tão leves, tão brincalhões, tão alegres e, por estranho que pareça, ela redobrou sua atenção para mim, como se instintivamente desejasse me prodigalizar o que desejava para si com tanta ansiedade, e se seus desejos não fossem realizados. Minha Nastenka estava tão abatida, tão consternada, que acho que finalmente percebeu que eu a amava e sentiu pena do meu pobre amor. Assim, quando estamos infelizes, sentimos mais a infelicidade dos outros. O sentimento não é destruído, mas concentrado. Fui ao seu encontro de coração cheio e impaciente. Não tinha a mínima premonição de que me sentiria como me sinto agora, de que tudo não terminaria bem. Ela estava radiante de prazer, esperava uma resposta. A resposta era ele mesmo. Ele viria, correria ao seu chamado. Ela chegou uma hora antes de mim. No começo, ria de tudo. Ria de cada palavra que eu dizia. Comecei a falar, mas voltei a ficar em silêncio. Você sabe por que estou tão feliz? Ela disse. Tão feliz em olhar para você? Porque gosto tanto de você hoje? E então? Perguntei. Meu coração começou a bater mais forte. Eu gosto de você porque você não se apaixonou por mim. Você sabe que alguns homens no seu lugar estariam me importunando e me preocupando. Estariam suspirando e infelizes, enquanto você é tão gentil. Então ela apertou minha mão com tanta força que quase gritei. E ela riu. Nossa, que amigo você é! Começou ela, gravemente, um minuto depois. Deus o enviou até mim. O que teria acontecido comigo se você não estivesse comigo agora? Como você é desinteressado. Como você se importa comigo? Quando eu me casar, seremos grandes amigos, mais do que irmão e irmã. Eu me importarei quase tanto quanto me importo com ele. Eu me senti terrivelmente triste naquele momento, mas algo parecido com um riso estava se agitando em minha alma. Você está muito ansiosa, eu disse. Você está assustada? Acha que ele não virá? Oh, céus, ela respondeu. Se eu fosse menos feliz, creio que choraria por sua falta de fé, por suas repreensões. No entanto, você me fez pensar e me deu muito em que pensar, mas pensarei mais tarde. E agora confesso que você tem razão. Sim, de alguma forma, não sou eu mesma. Estou em suspense, sinto tudo como se fosse muito superficial. Mas cale-se! Chega de sentimentos. Naquele momento, ouvimos passos e, na escuridão, vimos uma figura vindo em nossa direção. Nós dois nos assustamos. Ela quase gritou. Soltei sua mão e fiz um movimento como se fosse me afastar. Mas estávamos enganados. Não era ele. Do que você tem medo? Por que soltou minha mão? Ela perguntou, estendendo-a para mim novamente. Vamos, o que foi? Vamos encontrá-los juntos. Quero que ele veja o quanto nos amamos. Ha! Como nos amamos! Gritei. Oh, Nastenka, Nastenka, pensei. Quanto você me disse com essa frase? Tal carinho em certos momentos torna o coração frio e a alma pesada. Sua mão é fria, a minha queima como fogo. Como você é cega, Nastenka. Ah, como uma pessoa feliz às vezes é insuportável. Mas eu não conseguiria ficar brava com você. Finalmente, meu coração estava muito cheio. Escute, Nastenka, gritei. Você sabe como foi o meu dia? Por quê? Como? Diga-me rápido. Por que você não disse nada esse tempo todo? Ora, para começar, Nastenka,
Depois de ter cumprido todas as suas encomendas, entreguei a carta e ido visitar seus bons amigos. Então fui para casa e fui dormir. É só isso? Ela interrompeu rindo. Sim, quase tudo. Respondi, contendo-me, pois lágrimas tolas já brotavam em meus olhos. Acordei uma hora antes do nosso encontro e, no entanto, por assim dizer, não tinha dormido. Não sei o que aconteceu comigo. Vim contar tudo a vocês, sentindo como se o tempo tivesse parado, sentindo como se uma sensação, um sentimento tivesse que permanecer comigo daquele momento para sempre, sentindo como se um minuto tivesse que se prolongar por toda a eternidade, e como se toda a vida tivesse parado para mim. Quando acordei, foi como se algum motivo musical muito familiar, ouvido em algum lugar do passado, esquecido e voluptuosamente doce, tivesse voltado para mim. Parecia-me que ele havia clamado em meu coração a vida toda, e somente agora. Ah, meu Deus! Meu Deus! Interrompeu Nastenka. O que tudo isso significa? Não estou entendendo uma palavra. Ah, Nastenka, eu queria de alguma forma lhe transmitir esta estranha impressão. Comecei com uma voz lamentosa, na qual ainda havia uma esperança escondida, embora muito tênue. Pare com isso! Silêncio! Ela disse, e num instante o gatinho astuto adivinhou. De repente, ela se tornou extraordinariamente falante, alegre, travessa. Ela pegou o meu braço, riu, queria que eu risse também, e cada palavra confusa que eu pronunciava evocava em seu riso prolongado e sonoro. Comecei a ficar com raiva, e ela de repente começou a flertar. Sabe, ela começou, que me sinto um pouco irritada por você não estar apaixonado por mim? Não há como compreender a natureza humana, mas, mesmo assim, senhor inacessível, você não pode me culpar por ser tão simplória? Eu lhe conto tudo, tudo, qualquer pensamento tolo que me venha à cabeça. Escute, são 11, eu acho. Eu disse enquanto o som lento de um sino soava em uma torre distante. Ela parou de rir de repente e começou a contar. Sim, são 11 horas, ela disse finalmente com uma voz tímida e incerta. Lamentei imediatamente tê-la assustado, fazendo-a contar os golpes, e me amaldiçoei por meu impulso rancoroso. Senti pena dela e não sabia como reparar o que havia feito. Comecei então a confortá-la, buscando razões para a ausência dele, apresentando vários argumentos e provas. Ninguém poderia ter sido mais fácil de enganar do que ela naquele momento. E de fato, qualquer pessoa, em tal momento, ouve com prazer qualquer consolo, seja ele qual for, e fica radiante se uma sombra de desculpa for encontrada. E, de fato, é um absurdo. Comecei me animando com a tarefa e admirando a extraordinária clareza do meu argumento. Ora, ele não poderia ter vindo. Você me confundiu e confundiu Nastenka, a ponto de eu também perder a conta do tempo. Pense só, ele mal pode ter recebido a carta. Suponha que ele não possa vir. Suponha que ele vá responder a carta, não possa vir antes de amanhã. Irei buscá-la assim que amanhecer e lhe avisarei imediatamente. Pense bem, há milhares de possibilidades. Talvez ele não estivesse em casa quando a carta chegou, e talvez nem a tenha lido agora mesmo. Tudo pode acontecer, você sabe. Sim, sim, disse Nastenka. Eu já havia pensado nisso. Claro que alguma coisa pode acontecer, continuou ela num tom que não oferecia oposição, embora algum outro pensamento distante pudesse ser ouvido como uma discordância irritante. Eu lhe digo o que você deve fazer, disse ela. Vá o mais cedo possível amanhã de manhã e, se descobrir alguma coisa, me avise imediatamente. Você sabe onde eu moro, não sabe? Ela começou a repetir seu discurso para mim. Então, de repente, ela se tornou tão terna, tão solícita comigo. Parecia ouvir atentamente o que eu lhe dizia. Mas, quando ele fazia alguma pergunta, ela ficava em silêncio, confusa e virava a cabeça. Olhei em seus olhos. Sim, ela estava chorando. Como você pode? Como você pode? Ah, que bebê você é? Que infantilidade! Vamos, vamos! Ela tentou sorrir, se acalmar,
mas seu queixo tremia e seu peito ainda arfava. Eu estava pensando em você, disse ela após um minuto de silêncio. Você é tão gentil que eu seria uma pedra se não sentisse isso. Você sabe o que me ocorreu agora? Eu estava comparando vocês dois. Por que ele não é você? Porque ele não é como você? Ele não é tão bom quanto você, embora eu o ame mais do que a você. Não respondi. Ela parecia esperar que eu dissesse alguma coisa. Claro, pode ser que eu ainda não o compreenda completamente. Você sabe que eu sempre tive, por assim dizer, medo dele. Ele sempre foi tão sério, tão orgulhoso. Claro que sei que é só a aparência dele. Sei que há muito mais ternura no coração dele do que no meu. Lembro-me de como ele me olhou quando entrei com ele. Você se lembra? Com a minha trouxa, mas, ainda assim, eu o respeito demais. E isso não mostra que não somos iguais? Não, Nastenka, não, respondi. Isso mostra que você o ama mais do que qualquer outra coisa no mundo, e muito mais do que a si mesma. Sim, supondo que seja assim, respondeu Nastenka ingenuamente. Mas sabe o que me impressiona agora? Só que não estou falando dele agora, mas de modo geral. Tudo isso me veio à mente há algum tempo. Diga-me, como é possível que não possamos ser todos como irmãos? Porque mesmo os melhores homens parecem sempre esconder algo dos outros e esconder algo. Por que não dizer diretamente o que se pensa, quando se sabe que não se está falando à toa? Do jeito que está, cada um parece mais duro do que realmente é, como se todos tivessem medo de injustificar seus sentimentos, expressando-os precipitadamente. Nastenka, o que você diz é verdade, mas há muitas razões para isso, interrompi, reprimindo meus próprios sentimentos naquele momento mais do que nunca. Não, não, ela respondeu com profundo sentimento. Você, por exemplo, não é como as outras pessoas. Eu realmente não sei como lhe dizer o que sinto, mas me parece que você, por exemplo, neste momento, me parece que você está sacrificando algo por mim, acrescentou timidamente, lançando-me um olhar fugaz. Perdoe-me por dizer isso. Sou uma garota simples, sabe? Vi muito pouco da vida e, às vezes, realmente não sei como dizer as coisas. Acrescentou com a voz trêmula de algum sentimento oculto, enquanto tentava sorrir. Mas eu só queria te dizer que sou grata, e também sinto tudo isso. Oh, Deus! Que Deus te dê felicidade por isso. O que você me contou sobre a sua sonhadora é completamente falso agora. Isto é, não é verdade sobre você? Você está se recuperando. É um homem bem diferente do que descreveu. Se algum dia você se apaixonar por alguém, que Deus te dê felicidade com ela. Não desejarei nada a ela, pois ela será feliz com você. Eu sei, eu mesma sou uma mulher, então você precisa acreditar em mim quando eu digo isso. Ela parou de falar e apertou minha mão com ternura. Eu também não conseguia falar sem me emocionar. Alguns minutos se passaram. Sim, está claro que ele não virá esta noite, disse ela finalmente, erguendo a cabeça. Está tarde. Ele virá amanhã, eu disse num tom mais firme e convincente. Sim, acrescentou ela, sem nenhum sinal da depressão anterior. Agora vejo por mim mesma que ele só pôde vir amanhã. Bom, adeus. Até amanhã. Se chover, talvez eu não venha, mas depois de amanhã, com certeza virei. Aconteça o que acontecer, não deixe de estar aqui. Quero te ver. Vou te contar tudo. E então, quando nos separamos, ela me deu a mão e disse, olhando para mim com franqueza: Estaremos sempre juntos, não é? Nastenka, Nastenka, se você soubesse como estou sozinho agora. Assim que deu 9 horas, não consegui ficar em casa. Vesti minhas roupas e saí, apesar do tempo. Eu estava lá, sentado no nosso banco. Fui até a rua dela, mas me senti envergonhado e voltei sem olhar para as janelas, quando estava a 2 passos da porta dela. Voltei para casa mais deprimido do que nunca. Que dia úmido e sombrio! Se estivesse bom tempo, eu teria andado a noite toda. Mas amanhã.
Amanhã? Amanhã ela me contará tudo. A carta não chegou, no entanto, mas isso era de se esperar. Eles já estão juntos. Quarta noite. Meu Deus, como tudo terminou! Em que ponto tudo terminou? Cheguei às 9 horas. Ela já estava lá. Notei-a de longe. Ela estava de pé como da primeira vez, com os cotovelos apoiados no corrimão, e não me ouviu chegando até ela. Nastenka! Gritei para ela, reprimindo minha agitação com esforço. Ela se virou para mim rapidamente. Então, ela disse. Então, depressa! Olhei para ela perplexo. Bem, onde está a carta? Você trouxe a carta? Ela repetiu, agarrando-se ao corrimão. Não, não há carta nenhuma, eu disse finalmente. Ele ainda não veio até você? Ela empalideceu de medo e me encarou por um longo tempo, sem se mexer. Eu havia destruído sua última esperança. Bem, que Deus esteja com ele, ela disse finalmente com a voz embargada. Que Deus esteja com ele, se ele me deixar assim. Ela baixou os olhos, tentou me encarar, mas não conseguiu. Por vários minutos ela lutou contra suas emoções. De repente, virou-se, apoiou os cotovelos no corrimão e começou a chorar. Oh, não, não! Comecei, mas, olhando para ela, não tive coragem de continuar. E o que eu deveria dizer a ela? Não tente me confortar, disse ela. Não fale sobre ele. Não me diga nada. Não me diga que ele virá. Que ele não me rejeitou de forma tão cruel e desumana. Por quê? Por quê? Poderia haver algo na minha carta, naquela carta infeliz? Naquele momento, soluços abafaram sua voz. Meu coração estava dilacerado enquanto eu olhava para ela. Oh, como isso é desumanamente cruel! Ela começou novamente. E nenhuma linha! Nenhuma linha! Ele poderia pelo menos ter escrito que não me quer, que me rejeita, mas nem isso! Nem uma linha por 3 dias! Como é fácil para ele ferir, insultar uma pobre moça indefesa, cujo único defeito é amá-lo! Ah, meu Deus, o que eu sofri durante esses 3 dias! Oh, céus! Quando penso que fui a primeira a ir até ele, que me humilhei diante dele, chorei, que lhe implorei um pouco de amor. E depois disso, escute, disse ela, virando-se para mim, e seus olhos negros brilharam. Não é assim. Não pode ser assim. Isso não é natural. Ou você está enganado, ou eu. Talvez ele não tenha recebido a carta. Talvez ele ainda não saiba de nada. Como alguém poderia? Julgue por si mesmo. Diga-me, pelo amor de Deus. Explique-me. Eu não consigo entender. Como alguém poderia se comportar com tanta grosseria bárbara como ele se comportou comigo? Nenhuma palavra sequer. Ora, a criatura mais baixa da terra é tratada com mais compaixão. Talvez ele tenha ouvido algo. Talvez alguém tenha lhe contado algo sobre mim. Ela gritou, virando-se para mim com um ar interrogativo. O que você acha? Ora, escute, Nastenka. Irei até ele amanhã em seu nome. Sim? Sim, eu o questionarei sobre tudo. Contarei tudo a ele. Sim, sim. Escreva uma carta. Não diga não, Nastenka. Não diga não. Eu o farei respeitar sua atitude. Ele saberá de tudo e se. Não, meu amigo, não. Ela interrompeu. Já chega disso. Nem mais uma palavra. Nem mais uma linha minha. Chega! Eu não o conheço. Não o amo mais. Eu vou. Eu vou. Eu vou esquecê-lo. Ela não conseguiu continuar. Acalme-se. Acalme-se. Sente-se, Nastenka. Eu disse, fazendo-a sentar no banco. Eu estou calma, não se preocupe. Não é nada. São só lágrimas. Elas logo secarão. Por que você acha que eu vou me matar? Que vou me jogar no rio? Meu coração estava cheio. Tentei falar, mas não consegui. Escute, disse ela, pegando minha mão. Diga-me, você não teria se comportado assim, teria? Não teria abandonado uma garota que veio até você por conta própria? Não teria atirado na cara dela uma provocação descarada ao seu coração fraco e tolo? Você teria cuidado dela? Teria percebido que ela estava sozinha
que não sabia cuidar de si mesma, que não conseguia se impedir de amar você, que não era culpa dela, não era culpa dela, que ela não tinha feito nada. Oh, céus, céus! Nastenka! Gritei, por fim, incapaz de controlar minha emoção. Nastenka! Você me tortura! Você fere meu coração! Você está me matando, Nastenka! Eu não posso ficar em silêncio. Preciso falar finalmente. Dar voz ao que pulsa em meu coração. Enquanto eu dizia isso, levantei-me do assento. Ela pegou minha mão e me olhou surpresa. O que houve com você? Ela disse finalmente. Escute, eu disse resolutamente. Escute, Nastenka. O que eu vou lhe dizer agora é tudo bobagem, tudo impossível, tudo estúpido. Sei que isso nunca poderá acontecer, mas não posso ficar mais em silêncio. Pelo que você está sofrendo agora, imploro de antemão que me perdoe. Ora, mas o que foi? O que foi? Ela perguntou, secando as lágrimas e me olhando fixamente, enquanto uma estranha curiosidade brilhava em seus olhos atônitos. O que foi? É impossível, mas. É, mas eu te amo, Nastenka. Aí está. Agora está tudo dito. Eu disse com um aceno de mão. Agora você vai ver se consegue continuar falando comigo como acabou de fazer. Se consegue ouvir o que eu vou te dizer. E então? Nastenka me interrompeu. E daí? Eu sabia que você me amava há muito tempo, só que sempre pensei que você simplesmente gostava muito de mim. Ah, meu Deus! Meu Deus! No começo era só gostar, Nastenka. Mas agora. Agora. Estou na mesma situação que você quando foi até ele com seu embrulho. Numa situação pior que a sua, Nastenka. Porque ele não se importava com mais ninguém como você. O que você está dizendo? Eu não entendo você nem um pouco. Mas, me diga, para que serve isso? Não quero dizer para quê, mas por que você? Tão de repente? Oh céus, estou falando bobagem, mas você. E Nastenka interrompeu-se, confusa. Suas bochechas coraram, ela baixou os olhos. O que fazer, Nastenka? O que fazer? A culpa é minha. Eu abusei da sua. Mas não, não. A culpa não é minha, Nastenka. Eu sinto isso, eu sei disso. Porque meu coração me diz que estou certo, pois não posso machucá-la de forma alguma, não posso feri-la. Eu era seu amigo? Aliás, ainda sou seu amigo, não traí a confiança. Aqui estão minhas lágrimas caindo, Nastenka. Deixe-as rolar, deixe-as rolar. Elas não machucam ninguém. Elas vão secar, Nastenka. Ora, sente-se, sente-se, disse ela, fazendo-me sentar no banco. Meu Deus. Não, Nastenka, não. Não vou me sentar. Não posso mais ficar aqui. Você não pode me ver mais. Vou lhe contar tudo e ir embora. Só quero dizer que você nunca teria descoberto que eu a amava. Eu deveria ter guardado meu segredo. Eu não a teria preocupado naquele momento com meu egoísmo? Não. Mas eu não pude resistir agora. Você mesma falou sobre isso. A culpa é sua. Sua e não minha. Você não pode me afastar de você. Não, não, eu não vou te afastar, não, disse Nastenka, escondendo sua confusão o melhor que pôde. Ah, pobre criança. Você não me manda embora? Não, mas eu mesmo pretendia fugir de você. Eu vou embora, mas primeiro eu vou lhe contar tudo, pois quando você chorava aqui, eu não conseguia ficar imóvel. Quando você chorava, quando você se torturava por ser Eu vou falar sobre isso, Nastenka. Por ser abandonada, por seu amor ser repelido, eu sentia que em meu coração havia tanto amor por você, Nastenka, tanto amor, e parecia tão amargo que eu não pudesse ajudá-la com o meu amor, que meu coração estava se partindo e eu. Eu não conseguia ficar em silêncio. Eu precisava falar, Nastenka. Eu precisava falar. Sim, sim. Diga-me, fale comigo, disse Nastenka com um gesto indescritível. Talvez você ache estranho que eu fale assim com você, mas. Fale. Eu lhe conto depois. Eu lhe conto tudo. Você sente pena de mim, Nastenka? Você simplesmente sente pena de mim, minha querida amiguinha. O que está feito não pode ser consertado.
O que está dito não pode ser retirado, não é mesmo? Bem, agora você sabe. E esse é o ponto de partida. Pois, muito bem. Agora está tudo bem, apenas ouça. Enquanto você estava sentada chorando, eu pensei comigo mesmo. Deixe-me dizer o que eu estava pensando, tudo bem? Pensei que. Claro, que não pode ser, Nastenka. Pensei que você. Pensei que você, de alguma forma, completamente à parte de mim, havia deixado de amá-lo. Então, pensei que ontem e anteontem, Nastenka. Então eu certamente teria conseguido fazer você me amar, sabe? Você mesma disse, Nastenka, que quase me amou. Bem, o que vem a seguir? Bem, isso é quase tudo o que eu queria lhe dizer. Tudo o que resta a dizer é como seria se você me amasse. Apenas isso, nada mais. Ouça, minha amiga, pois de qualquer forma que você seja minha amiga, eu sou, claro, um homem pobre e humilde, sem grande importância, mas não é esse o ponto. Parece que não consigo dizer o que quero dizer, Nastenka, eu estou muito confuso. Só que eu te amaria muito, te amaria tanto que, mesmo que você ainda o amasse, mesmo que continuasse amando o homem que eu não conheço, você nunca sentiria que meu amor era um fardo para você. Você apenas sentiria a cada minuto que ao seu lado batia um coração grato, um coração caloroso pronto para te ajudar. Oh, Nastenka, Nastenka, o que você fez comigo? Não chore. Eu não quero que você chore, por favor, disse Nastenka, levantando-se rapidamente do assento. Venha, levante-se, venha comigo. Por favor, não chore, não chore, disse ela, enxugando as lágrimas com o lenço. Vamos embora agora, está bem? Talvez ele diga alguma coisa. Se ele me abandonou agora, se ele me esqueceu, embora eu ainda o ame, eu não quero enganá-lo. Mas ouça, responda-me. Se eu o amasse, por exemplo, isto é, se eu apenas. Meu amigo, pensar, pensar em como eu o feri, quando ri do seu amor, quando o elogiei por não se apaixonar por mim. Oh céus, como foi que eu não previ isso? Como foi que eu não previ isso? Como pude ser tão estúpida? Mas, bem, eu já me decidi, e eu lhe direi. Olha aqui, Nastenka. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. É isso que vou fazer. Estou apenas te atormentando. Aqui está você arrependida por ter rido de mim e eu não a aceitarei, além da sua tristeza. Claro que a culpa é minha, Nastenka, mas adeus. Fique, me escute. Por favor, espere. Para quê? Como? Eu o amo, mas vou superar isso. Eu preciso superar isso. Não posso deixar de superar isso. Eu estou superando. Sinto que, quem sabe, talvez tudo acabe hoje, pois eu o odeio, pois ele riu de mim enquanto você chorou aqui comigo, pois você não me causou repulsa como ele, pois você me ama enquanto ele nunca me amou, pois, na verdade, eu mesma te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo como você me ama. Eu já te disse isso antes. Você mesmo ouviu. Eu te amo porque você é melhor do que ele. Porque você é mais nobre do que ele. Porque. Porque ele. A emoção da pobre moça era tão violenta que ela não conseguia dizer mais nada. Deitou a cabeça no meu ombro, depois no meu peito e chorou amargamente. Eu a consolei, a convenci, mas ela não conseguia parar de chorar. Apertava minha mão e dizia entre soluços: Espere, espere, isso vai acabar em um minuto. Quero lhe dizer, você não deve pensar que essas lágrimas não são nada. É fraqueza. Espere até que acabe. Por fim, ela parou de chorar, enxugou os olhos e continuamos andando. Eu queria falar, mas ela ainda me implorava para esperar. Então, ficamos em silêncio. Por fim, ela criou coragem e começou a falar. É assim. Ela começou com uma voz fraca e trêmula, na qual, no entanto, havia uma nota que perfurou meu coração com uma doce pontada. Não pense que sou tão leve e inconstante. Não pense que posso esquecer e mudar tão rapidamente. Eu o amo há um ano inteiro e juro por Deus que nunca, nunca, nem em pensamento, fui infiel a ele.
Ele me desprezou, riu de mim, Deus o perdoe, mas ele me insultou e feriu meu coração. Eu não o amo, pois só posso amar o que é magnânimo, o que me compreende, o que é generoso, pois eu mesma sou assim e ele não é digno de mim. Bem, chega dele. Ele se saiu melhor do que se estivesse enganado minhas expectativas mais tarde e me mostrado mais tarde o que ele era. Bem, isso acabou. Mas, quem sabe, meu querido amigo, continuou ela apertando minha mão. Quem sabe, talvez todo o meu amor fosse um sentimento equivocado, uma ilusão. Talvez tenha começado com maldade, com bobagem, porque eu era mantida tão estritamente pela minha avó. Talvez eu devesse amar outro homem e não ele, um homem diferente, que teria pena de mim. E. e. Mas não vamos falar sobre isso. Nastenka interrompeu-se sem fôlego de emoção. Eu só queria lhe dizer. Eu queria lhe dizer que se, embora eu o ame, não, o amei. Se, apesar disso, você ainda diz, se você sente que seu amor é tão grande que pode finalmente afastar do meu coração meu antigo sentimento, se você tiver pena de mim, se você não quiser me deixar sozinha com meu destino, sem esperança, sem consolo, se você estiver pronto para me amar sempre como me ama agora, eu juro a você que gratidão, que meu amor será finalmente digno de seu amor. Você pegará minha mão? Nastenka! Gritei ofegante e soluçando. Nastenka! Oh, Nastenka! Chega, chega! Bem, agora chega, disse ela, mal conseguindo se controlar. Bem, agora tudo já foi dito, não é mesmo? Você está feliz? Eu também estou feliz. Nem mais uma palavra sobre isso. Espere, me poupe. Fale de outra coisa, por favor, pelo amor de Deus. Sim, Nastenka, sim. Chega disso. Agora estou feliz. Eu. Sim, Nastenka, sim. Vamos falar de outras coisas? Vamos nos apressar e conversar, sim? Estou pronto. E não sabíamos o que dizer. Rimos, choramos, dissemos milhares de coisas sem sentido e incoerentes. Em um momento andávamos pela calçada, de repente nos virávamos e atravessávamos a rua. Então parávamos e voltávamos novamente para o aterro. Éramos como crianças. Estou morando sozinho agora, Nastenka, comecei. Mas amanhã, claro que você sabe, Nastenka, eu sou pobre. Só tenho 1.200 rublos, mas isso não importa. Claro que não. E a vovó tem a sua aposentadoria, então ela não será um fardo. Precisamos levar a vovó. Claro que precisamos levar a vovó. Mas tem a matrona. Sim, e temos Fiocla também. Matrona é uma boa mulher, mas tem um defeito. Ela não tem imaginação, Nastenka. Absolutamente nenhuma. Mas isso não importa. Tudo bem, eles podem viver juntos. Só você precisa se mudar para cá amanhã. Para você? Como assim? Tudo bem, eu estou pronto. Sim, alugue um quarto conosco. Temos um andar superior, mas está vazio. Tínhamos uma senhora idosa hospedada lá, mas ela se foi. E eu sei que a vovó gostaria de ter um rapaz. Eu disse isso a ela. Por que um rapaz? E ela respondeu: Ah, porque eu sou velha. Só que você não imagina, Nastenka, que eu o queira como marido para você? Então imaginei que fosse por causa dessa ideia. Ah, Nastenka. E nós dois rimos. Venha, já chega, já chega. Mas onde você mora? Eu esqueci. Por ali, perto da Ponte X, os edifícios de Baranikov. É aquela casa grande? Sim, é aquela casa grande. Ah, eu sei, uma bela casa. Só que você sabe que é melhor desistir dela e vir para nós o mais rápido possível. Amanhã, Nastenka, amanhã. Devo um pouco do aluguel lá, mas isso não importa. Em breve receberei meu salário. E você sabe que talvez eu dê aulas, eu mesma aprenderei alguma coisa e poderei dar aulas. Ótimo! E em breve receberei um bônus. Então, amanhã você será meu inquilino. Iremos ao barbeiro de Sevilha, pois em breve eles vão dar-lhe outra vez. Sim, iremos, disse Nastenka, mas é melhor ver outra coisa e não o barbeiro de Sevilha.
Muito bem, então. Veremos outra coisa. Claro que seria melhor, eu não pensei. Enquanto conversávamos assim, caminhávamos numa espécie de delírio, numa espécie de embriaguez, como se não soubéssemos o que nos acontecia. No momento, parávamos e conversávamos longamente no mesmo lugar. Depois, continuávamos. E só Deus sabe para onde íamos. E novamente lágrimas e novamente risos. De repente, Nastenka queria ir para casa e eu não ousava detê-la, mas queria acompanhá-la até a casa. Partíamos, e em 15 minutos nos encontrávamos no aterro, perto do nosso assento. Então ela suspirava e lágrimas voltavam a brotar em seus olhos. Eu ficava gelado de consternação. Mas ela apertava minha mão e me obrigava a andar, a falar, a tagarelar como antes. Chegou a hora de eu finalmente ir para casa. Acho que deve ser muito tarde, disse Nastenka por fim. Precisamos parar de ser infantis. Sim, Nastenka. Só que não vou dormir esta noite. Não vou conseguir ir para casa. Acho que também não vou dormir. Só me leve para casa. Eu acho que sim. Só que desta vez precisamos mesmo chegar em casa. Devemos. Honra brilhante? Pois você sabe que é preciso voltar para casa algum dia. Honra brilhante, respondi, rindo. Bem, venha. Venha. Olhe para o céu, Nastenka. Olhe. Amanhã vai ser um dia lindo. Que céu azul, que lua. Olhe, aquela nuvem amarela está cobrindo tudo agora. Olhe, olhe. Não, ela passou. Olhe, olhe. Mas Nastenka não olhou para a nuvem. Permaneceu muda, como se tivesse se transformado em pedra. Um minuto depois, aninhou-se timidamente perto de mim. Sua mão tremia na minha. Então olhei para ela. Ela se apertou ainda mais contra mim. Naquele momento, um jovem passou por nós. Ele parou de repente, olhou para nós atentamente e então deu mais alguns passos. Meu coração começou a bater forte. Quem é, Nastenka? Perguntei em voz baixa. Oh, é ele! Ela respondeu no sussurro, aproximando-se ainda mais de mim, ainda mais trêmula. Eu mal consegui ficar de pé. Nastenka? Nastenka? É você? Ouvi uma voz atrás de nós e, no mesmo instante, o jovem deu vários passos em nossa direção. Meu Deus! Como ela gritou! Como ela se assustou! Como ela se desvencilhou dos meus braços e correu para encontrá-lo! Fiquei ali, olhando para eles, completamente arrasado. Mas ela mal lhe dera a mão, mal se lançara em seus braços, quando se virou novamente para mim. Num piscar de olhos, estava ao meu lado novamente, e antes que eu percebesse onde ela estava, ela me abraçou e me deu um beijo caloroso e carinhoso. Então, sem me dizer uma palavra, ela correu de volta para ele, pegou sua mão e o puxou atrás de si. Fiquei olhando para eles por um longo tempo. Finalmente, os dois desapareceram da minha vista. Manhã. Minha noite terminou com a manhã. Era um dia chuvoso. A chuva caía e batia desconsoladamente na vidraça da minha janela. Estava escuro no quarto e cinza lá fora. Minha cabeça doía e eu estava tonto. A febre tomava conta dos meus ombros. Há uma carta para o senhor, o carteiro a trouxe, disse Matrona, inclinando-se sobre mim. Uma carta? De quem? Gritei, pulando da cadeira. Não sei, senhor. É melhor dar uma olhada. Talvez esteja escrito aí de quem é. Eu quebrei o lacre. Era dela. Oh, me perdoe, me perdoe. Eu imploro de joelhos que me perdoe. Enganei você e a mim mesma. Foi um sonho, uma miragem. Meu coração dói por você hoje. Me perdoe, me perdoe. Não me culpe, pois não mudei nem um pouco para você. Eu disse que te amaria. Eu te amo agora. Eu te amo mais do que te amo. Oh, Deus! Se eu pudesse amar vocês dois ao mesmo tempo. Ah, se você fosse ele. Ah, se ele fosse você, ecoou em minha mente. Lembrei-me de suas palavras, Nastenka. Deus sabe o que eu faria por você agora.
Sei que você está triste e desolado. Eu o feri, mas você sabe que quando se ama, uma ofensa é logo esquecida, e você me ama. Obrigada, sim, obrigada por esse amor, pois ele viverá em minha memória como um doce sonho que perdura por muito tempo após o despertar. Pois me lembrarei para sempre que daquele instante em que você abriu seu coração para mim, como um irmão e tão generosamente aceitou o presente do meu coração despedaçado para cuidar dele, nutri-lo e curá-lo. Se você me perdoar, a lembrança de você será exaltada por um sentimento de gratidão eterna que jamais se apagará da minha alma. Eu guardarei essa lembrança. Serei fiel a ela, não a trairei. Não trairei meu coração, ele é constante demais. Voltou tão rápido ontem para aquele a quem sempre pertenceu. Nós nos encontraremos. Você virá até nós. Não nos deixará. Será sempre um amigo, um irmão para mim. E quando me vir, me dará sua mão. Sim, você dará para mim. Você me perdoou, não é? Você me ama como antes? Oh, me ame. Não me abandone, porque eu te amo tanto neste momento, porque sou digna do seu amor, porque eu o merecerei. Meu querido, na próxima semana vou me casar com ele. Ele voltou a se apaixonar, nunca me esqueceu. Você não ficará bravo por eu escrever sobre ele, mas eu quero ir vê-lo com ele. Você vai gostar dele, não é mesmo? Perdoa-me, lembra-te e ama a tua Nastenka. Li aquela carta várias vezes, por um longo tempo. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Finalmente, ela caiu das minhas mãos e escondi o rosto. Querido, eu digo, querido, começou Matrona. Ora, o que foi, Matrona? Tirei todas as teias de aranha do teto. Você pode fazer um casamento ou dar uma festa. Olhei para Matrona. Ela ainda era uma senhora robusta e jovial, mas não sei por que, de repente, a imaginei com olhos sem brilho, rosto enrugado, curvado, decrépita. Não sei por que, de repente, imaginei meu quarto envelhecido como uma trona. As paredes e o chão pareciam desbotados, tudo parecia sujo. As teias de aranha estavam mais grossas do que nunca. Não sei por quê, mas quando olhei para a janela, pareceu-me que a casa em frente também estava velha e suja, que o estuque das colunas estava descascando e se desintegrando, que as cornijas estavam rachadas e enegrecidas, e que as paredes, de um amarelo intenso e vivo, estavam irregulares. Ou os raios de sol que de repente apareceram por entre as nuvens por um momento estavam escondidos novamente atrás de um véu de chuva, e tudo tinha ficado sombrio novamente diante dos meus olhos, ou talvez toda a vista do meu futuro brilhou diante de mim tão triste e ameaçadora, e eu me vi exatamente como eu era agora, 15 anos depois, mais velho, no mesmo quarto, tão solitário, com a mesma matrona que não havia se tornado mais inteligente durante aqueles 15 anos. Mas imaginar que eu guardaria rancor de você, Nastenka, que eu lançaria uma nuvem negra sobre sua felicidade serena e imperturbável, e com minhas amargas censuras eu causaria angústia ao seu coração, o envenenaria com secreto remorso, eu faria pulsar de angústia no momento da felicidade, que eu esmagaria uma única dessas delicadas flores que você entrelaçou em suas tranças escuras quando o acompanha ao altar. Oh, nunca, nunca! Que seu céu esteja limpo, que seu doce sorriso seja brilhante e imperturbável, e que você seja abençoada por aquele momento de felicidade plena que você proporcionou a outro coração solitário e grato. Meu Deus, um momento inteiro de felicidade? Será que é pouco para toda a vida de um homem? Fim do livro. E chegamos ao fim deste livro. Fico muito feliz de ter acompanhado você na leitura dessa história. Se gostou deste conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários quais outras obras você gostaria de encontrar aqui. Nos encontramos no próximo livro. Até lá!